A nossa história começa em uma taverna de caçadores, onde um homem sombrio de cabelos brancos se dirige ao balcão, chamando a atenção de todos. E em seguida ele coloca 4 cristais roxos na mesa e a atendente pergunta se ele gostaria do de sempre, chamando ele de Lorde Assassino. E ele então dirige-se à sua mesa e notamos que está todo manchado por um sangue verde cuja cor provavelmente é de uma origem monstruosa. E ao se sentar ele confirma que deseja de sempre, enquanto as pessoas atrás dele observavam chocadas por algum motivo. Logo, as pessoas começam a comentar que aquele homem, conhecido como Lorde Assassino, acabou de sair de uma masmorra de nível Deus. E alguém exclama, como sempre. E o Homem de Preto afirma que um daqueles cristais deve valer mais ou menos 1 bilhão de moedas molares, que provavelmente é a moeda do lugar ali. E um gordinho questiona, como assim, como sempre? E uma mulher que lembra mais o Dom Flamingo da Shopee comenta que ele era novo, o que explicava sua ignorância. Porém, o Lorde Assassino doava todos os cristais mágicos que obtinha nas masmorras para atualizar o equipamento da guilda e apoiar o treinamento de novatos. E o outro rapaz completa dizendo que sem ele, aquela guilda não seria o que é hoje. E acrescenta que, para os caçadores, o Lorde Assassino era como se fosse um deus. E de repente, enquanto a atendente passava à sua frente, ele dá um tapa em sua bunda e comenta que ela não se parece nem um pouco com a sua avó. E obviamente a guria ficou irritada e empurrou ele, fazendo ele cair da cadeira. E pergunta se por algum acaso ele estava tentando morrer. E o Lorde Assassino afirma que o temperamento dela era muito pior que o da avó. E vendo isso daí, os 3 homens à mesa, que estavam conversando sobre ele, cuspiram a cerveja na hora. E o gordinho pergunta se eles têm certeza de que aquele homem é um deus, ao que o outro responde que talvez, ou pelo menos era pra ser. E os 3 permaneceram em silêncio por um tempo, olhando pro nada. E o gordinho diz que já que eles estavam falando de deuses, ele pergunta se todos eles lembravam da época em que o Lorde Demônio e os 7 generais demônios foram mandados de volta para o mundo deles. E ele pergunta que criatura misteriosa era aquela. Nisso, o Dom Flamingo pergunta se ele ainda não tinha parado de desenhar os quadrinhos e pergunta o que ele estava desenhando hoje. E o gordinho responde que era uma história em quadrinhos sobre aquela figura misteriosa, comparando com o Lorde Assassino. Mas ele estava mais interessado na criatura misteriosa mesmo. O problema é que ele não estava conseguindo encontrar nenhuma informação sobre ele em lugar nenhum. E todo mundo dizia que ele tinha sacrificado a sua vida para derrotar o Lorde Demônio. E havia rumores que dizia que a figura misteriosa era muito jovem e que ela tinha sido o primeiro caçador na Terra, e que depois da sua vitória, o Lorde Demônio foi selado em outro reino, e pouco tempo depois, portões dimensionais começaram a abrir ao redor de todo mundo, e como resultado, a humanidade começou a ganhar vários poderes inimagináveis. Enquanto eles conversavam, o Lorde Assassino estava apenas bebendo sua cerveja tranquilamente, e quando ele termina, ele joga 3 moedas na mesa, dizendo que estava saindo agora. E a atendente pergunta pra ele por que ele não fica mais, já que ele havia acabado de chegar. Porém, ele diz que na verdade tinha ido até ali apenas para ver ela. E então, pegando na cabeça dela, ele pede desculpas, o que deixa a garota ainda mais irritada. E ela comenta que era tarde demais para ele pedir desculpas, né? E que se ele tocasse na bunda dela de novo, ela iria arrancar as mãos dele. Nisso, ele responde dizendo que não iria fazer aquilo de novo e que ele esperava que eles se encontrassem novamente. E isso confunde ela, então ela pergunta o que ele queria dizer com aquilo. Só que ele não responde e apenas se vira e vai embora. Aí, falando em Lorde Assassino, ele significa a matança infinita, como um símbolo no céu noturno que ilumina a escuridão e dissipa o mal, mas a sua luz nasce do sangue da vida, do medo, da morte, da destruição e do fim de todos os inimigos. E o Lorde Assassino carregava todas essas coisas com ele, e já fora da taverna, ele acende um cigarro e olha para a lua que estava vermelha. E então, com um olhar vazio, ele diz que eles estavam chegando ao fim. Nisso, vemos a cena de uma cidade completamente destruída, e acontece que há 60 anos atrás, no ano de 2023, o Lorde Demônio, acompanhado pelos 7 generais demônios, rasgaram o tecido do espaço-tempo e desceram até o reino humano. E então começaram a destruir tudo que viam pela frente, e monstros aterrorizantes começaram a aparecer, matando qualquer humano que eles encontravam. E no meio daquela destruição toda, havia um homem bem lá no fundo, com uma mulher em seus braços, completamente paralisada pelo medo. E a mulher, que estava completamente ferida, diz para ele correr o mais rápido possível. E depois disso, infelizmente, ela acaba morrendo enquanto mandava
faltava ele correr. Desesperado, o garoto acaba gritando descontroladamente. E voltando para o Lorde Assassino, parece que ele está rasgando a realidade para conseguir abrir algum tipo de portal. E então, apagando seu cigarro, ele declara que aquela era a última masmorra de nível Deus. E que a pedra da retrospecção estava ali dentro. Aí, pra quem não sabe, pedra de retrospecção é basicamente relembrar de alguma coisa do passado ou alguma coisa assim. E logo depois de entrar pelo portal, ele aparece em algum lugar que parece estar bem quente. E do nada, um monstro meio demoníaco aparece pegando fogo com 2 chifres saindo do peito. Rapaz, isso deve ser forte, né? Porque pela skin dele já dá pra notar alguma coisa. Então ele fala que não esperava que o humano conseguisse chegar tão longe e diz que admite a derrota. Mas nem dá tempo de falar e o Lorde Assassino já abre um buraco no peito dele. Enquanto o monstro caía no chão, ele se perguntava como aquilo era possível. E o Lorde Assassino pede desculpas, mas disse que ele estava com pressa e que não iria deixá-lo terminar as suas palavras. E assim, chegando perto do rosto que sobrou do monstro, ele começa a fazer algum tipo de magia que transforma o corpo do monstro em vários cubos? Eu não entendi agora, virou Minecraft? É? Porque ele vai fazer o quê? Vai transformar o cara em cubo e colocar dentro do inventário? Mas enfim, enquanto ele levanta os cubos ali com a magia dele, aparece algum tipo de laço vermelho no meio dos cubos. E ele diz que aquela deve ser a pedra da retrospecção. Então nós vemos um flashback dele em cima do que parece ser alguns corpos de monstros, dizendo que todos estavam mortos. Já que todos haviam morrido, ele se perguntava qual foi o propósito de toda aquela luta. E caindo de joelhos no chão, ele começa a gritar e a delirar, dizendo que tudo que ele tinha foi tirado dele. Família, amigos, colegas, todos estavam mortos. E já que esse era o caso, então por que ele ainda estava lutando? Ou melhor, pelo que ele estava lutando? E nesse momento alguém começa a dizer que não era tarde demais e que ele deveria encontrar a pedra da retrospecção, localizada dentro de uma masmorra de nível divino, e ele deveria deixar a pedra levá-lo de volta ao passado. Aí ele fez o óbvio, né, que é perguntar quem estava falando aquilo, mas ele olha em volta e não vê ninguém. Então ele disse que, no final de tudo, ele havia dedicado toda a sua vida inteira procurando por essa pedra e enfrentando todo tipo de monstro que tivesse no seu caminho. E por conta do seu medo de perder, ele permaneceu firme durante todos esses 50 anos. E voltando ao presente, ele pega aquela pedra com as mãos e de repente ela começa a emitir um brilho vermelho muito forte. E o Lorde Assassino diz que se o que aquela voz falou era realmente verdade, ele implorava para ela levá-lo de volta a 60 anos atrás. E apertando a pedra com a mão, o seu brilho foi aumentando cada vez mais até não dar pra ver mais nada. E logo depois, ele acorda em uma cama e se levanta assustado, perguntando se aquilo realmente tinha funcionado e se ele realmente tinha voltado ao passado. E olhando ao redor, ele vê que sim, havia voltado. E rapaz, olha as coisas que esse cara tinha guardado no quarto dele, velho. Cheio de bonequinho de loli, quadro. Vixe, nem parece que é o quarto daquele velho de agora mesmo. Ou às vezes pode ser irmã dele, né? Vai que o Prota tá ali, mas se fosse o quarto da irmã dele, o que ele tava fazendo no quarto da irmã dele, né? Tá cada vez mais estranho. Mas tá bom, voltando pra história. Ele rapidamente levanta da sua cama e pega o celular que estava ali do lado e parece que ele tava tentando ligar para alguém enquanto torce para dar certo. E enquanto o telefone tocava, ele torcia desesperadamente para a pessoa atender logo o telefone. E quando alguém atende, ele parece surpreso e a pessoa no telefone pergunta para ele o que estava acontecendo, chamando ele de Hao Yan e dizendo que era 5 horas da manhã. Então por que ele estava ligando essas horas? E pergunta se por algum acaso ele não estava conseguindo dormir. Porém, o Prota só conseguia pensar que ela estava viva. E sem conter as emoções, ele começa a chorar, enquanto a voz no telefone pede para ele dizer algo, perguntando o que estava acontecendo. Então o Prota tenta falar algo, mas a única coisa que ele consegue ficar dizendo é repetidamente o nome da mulher, chamando de Xiao Ying. E ela perguntou, né, do porquê que ele tava chamando o nome dela sem parar. E também se ele tava doente, alguma coisa assim, porque a voz dele tava meio estranha. E ela fala que se ele tivesse doente, ele precisava tomar um remédio. E ela até começa a achar que ele tava dessa maneira assim, por causa do dever de casa que ele não tinha feito. Enquanto ela falava pra ele que se ele quisesse, ele poderia copiar o dever dela, o Prota não parava de chorar. E bom, nesse momento o Prota meio que abre um portal com a mão dele. E meus amigos, que mulher de respeito, hein? E põe respeito nisso. Então o Prota diz que a voz dele estava daquele jeito porque ele tinha acabado de acordar. Mas instinto de mulher você sabe como é que é, né? Porque ela pergunta pra ele qual era o verdadeiro problema, já que ela sabia que não era só por causa disso. Aí o cabeçudo do Prota fala que ele tava sentindo muita falta dela. E na cabeça dele fazia sentido, que já que foram 60 anos que ele estava longe dela, e não teve nenhum único dia que ele deixou de pensar nessa menina. Só que pra ela, ele tá louco, porque eles tinham acabado de se conhecer na manhã daquele dia. Aí ela já fica toda coradinha e fala que se ele não tivesse mais nada pra falar, então ela ia dormir, porque tava
muito cansada. Só que mais uma vez ele mete louco e fala que era pra esperar, porque ele estava indo encontrar ela. Só que o problema é que era 5 horas da manhã, né? E a colega do quarto da guria já tava dormindo. Então se ele fosse lá, meus amigos, provavelmente ou iam achar que ele estava fazendo coisa errada ou não sei. Mas também não tem como culpar, né? Tadinho do cara, ficou 60 anos longe da guria. Aí ele fala que não ia incomodar ninguém e que era só pra ela esperar por ele. E assim ele sai correndo do quarto pra poder chegar até lá. E enquanto isso ele estava pensando que se lembra daquele caminho que se ele continuasse correndo ali, ele iria sair bem na casa dela. E o moleque tá todo feliz, mais feliz que pinto no lixo, pulando que nem louco, falando que lembrava de tudo daquela época. Desde o número das casas, a cor dela e o cheiro do vento. E enquanto ele corria, ele ficava gritando toda hora que tinha voltado. Aí de repente ele para na frente de um prédio e já começa a respirar, porque depois de correr uma maratona dessas, quem não cansa, né? E então ele pega o celular e liga para a garota de novo, falando que tava ali embaixo. E ela até sai na janela pra ver ele, só que ela já pergunta se ele tava louco, né? Porque, que nem eu falei, era 5 horas da manhã. Aí o que você acha que um moleque adolescente vai fazer na casa de uma menina 5 horas da manhã? É melhor nem contar, né? E pra piorar, eles tinham se conhecido naquele dia. Então, tipo assim, pra ela, eles acabaram de se conhecer e o moleque já tá querendo outras coisas. Enfim, voltando pra história, o Prota tá lá embaixo, que nem louco, gritando, falando que era pra ela descer logo, pra eles poderem ir olhar as estrelas. Oxi, aí eu não entendi não, do nada um negócio desse, né? Mas é das duas uma, né? Ou a menina vai se apaixonar por ele de vez, ou ela vai achar que ele é louco das ideias e vai dar um fora nele. E na hora que ela sai do prédio, ela pergunta se ele tava ficando louco ou se algo tinha acontecido com ele. Porém, o menino é tão atacante que ele já puxa ela pra perto dele e abraça ela, dizendo que estava com saudades. Só que ele tava apertando tanto que a menina nem conseguia respirar mais, e ela pede pra ele soltar, né? Mas, como ele é carente, ele pede pra ficar abraçado com ela só mais um pouco. Mas aí quando ele solta ela, de repente ele percebe que tem alguma coisa errada. E ela pergunta o que tava de errado, né? Que ele tava olhando ela de um jeito meio estranho. Só que a lenda começa a encarar o respeito da menina, falando que tinha alguma coisa errada e não era daquele jeito. Pelo menos ele não se lembrava que era assim. Aí ela fica envergonhada, perguntando pra onde diabos ele tava olhando, já tampando os amiguinhos ali, né? Ué, mas aí eu não entendi muito bem, né? Ela tá tampando ou tá tirando a roupa? Não tô entendendo. Enfim, o Prota nem fala nada e segura o braço dela, destampando os amiguinhos. E, rapaz, nem Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, não tem ninguém que chega perto de um atacante desse. Daí é óbvio que a guria ficou toda envergonhada, não entendendo o que ele queria dizer. E o cara chega tão perto, mas tão perto, que eu pensei que ele ia morder ela, né? Mas não, ele tava só analisando o produto ali, entendeu? Só que eu não sei o que passa na cabeça de um humilhante desse, porque ele simplesmente olhou pra menina e falou que ela não precisava botar implante, que ele gostava dela mesmo tendo todo aquele respeito pequeno. E é óbvio que a garota não tava entendendo nada, a única coisa que ela ouviu foi a parte do implante de seio. Aí ela já ficou aterrorizada, porque começou a achar que ele tava querendo que ela fizesse implante. E como se já não bastasse isso, ele simplesmente deu umas pegadas pra ver se ela tinha mesmo implante ou não. Aí acabou tudo, né? Aí é óbvio que ela já desceu a mão nele, falando que ele queria perder a mão, porque não é possível. E depois de tomar essa coça aí, ele começou a achar que ele tava sonhando, porque a Xia Ying que ele conhecia não era brava daquele jeito. Ela era muito mais gentil e fofa, e ela falou que ele não estava sonhando, ele só tava louco mesmo. Mas também faz sentido do lado da guria, né? Porque o carinha conheceu ela de manhã, e de noite o cara já quer ficar pegando as coisas dela, e também você não quer nada. Mas por sorte do Prota, ela ainda gostava dele, e pegou na mão dele, perguntando se eles não iriam ver as estrelas. E mudando de cena, em um parque, ela disse que tinha saído escondida, então ela não poderia ficar muito tempo ali. E depois que ela fala isso, fica um silêncio meio estranho. Aí com o Prota olhando pra ela já fica tremendo, né, de medo, porque parecia que ele queria pegar em outros lugares dela. Mas se for pra parar pra pensar, essa guria é meio doida, né, porque tipo assim, ela conheceu o Prota hoje de manhã. Aí à noite ele faz uma cagada daquelas, e ela ainda aceita ir para um parque 5 horas da manhã sozinha com ele? Como assim? Não é muito louca da cabeça, né? E não, rapaziada, pra sorte dela, o Prota ainda tinha um pouquinho de humanidade. Ele simplesmente recosta no ombro dela, dizendo que havia sentindo muito a sua falta. E óbvio que pra ela não tava entendendo nada, porque eles se viram um dia inteiro. Enquanto isso, o Prota só estava pensando que daqui a 3 dias ele tinha que proteger a todos. Então a cena muda para uma floresta, onde o Prota estava esperando pelo retorno do Lorde de Demônio, que aconteceria 48 horas depois. E ele esperava retornar àquele momento sem perder muita força. Dito isso, ele fecha os olhos e começa a lembrar de algo. E ele lembra de um portal aparecendo no céu e um raio gigantesco caindo na terra, o que faz um baita de um buraco. E na verdade, todo esse raio, explosão e portal aí era só 1% do poder do Prota. E eu também não entendi muito bem o que ele queria fazer com esse estalar de dedos. Mas a questão é que logo depois ele desce na terra perguntando se então aquele era o Lorde Demônio. E diz que dessa vez iria fazer
fazê-lo se ajoelhar e cantar para ele. Ué, como assim cantar do nada? Não era só melhor pedir para ele ajoelhar, né? Porque cantar, não tô entendendo. Mas tá, né? Voltando pra história, a cena corta para a escola de ensino médio da cidade número 13. E eu não entendi muito bem o lema dessa escola, porque literalmente nessa parede ali que tá escrito em japonês ou chinês, sei lá que idioma que é esse, tá escrito que a vida é uma merda. E tipo assim, normalmente nas escolas tem aquelas frases meio motivacional, né? Tipo, a educação é a chave de tudo, e não sei o que, e blá blá blá. Mas aí chega essa escola do nada e escreve que a vida é uma merda, eu não tô entendendo muito bem. Mas enfim, essa daí é a escola do Prota, e ele tava entrando na sala, só que por algum motivo, esse carinha de cabelo vermelho estranhou alguma coisa nele. E ele já chega perguntando pro Prota se ele não entrou na sala com a Xiaoying e se eles tinham brigado por algum motivo. Porém, o Prota responde que não, e que ele nunca ia conseguir entender o que se passa na cabeça das mulheres. É bom, o cabelinho vermelho ali, que eu não sei o nome, chega perto do Prota falando que aquilo ali era uma baita de uma filosofia profunda. E acrescenta que o Prota estava parecendo um adulto hoje, e pergunta se talvez não é porque ele e a Xiaoying tiveram algum momento íntimo na noite passada. Porque ele tinha ouvido da colega de quarto dela que ela havia saído correndo do quarto no meio da noite. E ele ainda zoa dizendo que o Prota estava agindo como se fosse adulto, quando provavelmente os dois só deram as mãos. E por isso não era bom ele ficar se achando. Enquanto isso, o Prota pensa que até poderia ter a cara de um adolescente, mas com a cabeça de um velho de 70 anos e aspecto descuidado, acaba parecendo meio estranho e precisa aparentar mais animação. Aí ele começa a falar que tudo era sobre o passo a passo, que no final de tudo ia dar certo e que não sei o que e não sei o que lá. Mas isso não funciona muito, porque o carinha ali começa a perguntar se ele tinha fumado todinho antes de ir pra lá, porque ele tava muito estranho e agora ele tava pensando umas coisas do Prota já. Aí ele já faz uma cara de quem vai falar alguma merda e pergunta se ele estava sentindo assim porque ele tinha cansado de alguma coisa ou se ele queria algumas outras coisas estranhas. E pra quem não entendeu bolhufas nenhuma que eu falei, ele tava achando que o Prota torcia pra outro time. Mas o Prota fala que não, ele só tinha conversado com ela e não sei o que. Mas lá no fundo, o lado velho do Prota tava pensando no quão burro eram os jovens de hoje. Ou de antes, na verdade, né? Afinal, ele tá no passado. Aí ele já fica sério, falando que ele e a mulher dele compartilham um relacionamento puramente platônico. Então, ele deveria parar de brincar, porque a aula já iria começar e em breve eles terão que se concentrar. E bom, agora ele realmente parece um velho falhando. Enquanto isso, ele tava pensando que já que ele tá com aparência mais jovem, quando ele for se apresentar, ele deve ficar mais atento ao seu comportamento. Então, o amigo dele fala que depois de amanhã, a escola iria organizar uma viagem de primavera e que eles iriam ficar fora a noite toda, se é que ele entendia. Ou seja, eles já queriam fazer cagada com toda certeza. Só que bem nessa hora o Prota fica em alerta, porque foi nesse passeio que a Xiaoying havia morrido. Então o Prota começa a se lembrar do ataque daqueles monstros com vários alunos correndo desesperados enquanto o monstro destruía tudo o que via pela frente. E até mesmo o amigo do Prota estava quase indo de arrasta, já que ele estava cuspindo sangue pra caramba. E não dá nem tempo e ele já toma um ataque bem no meio do peito, que com certeza mandou ele de arrasta. Aí depois você já sabe, né? Foi a vez da menina. Mas a gente não vê exatamente isso acontecendo, porque a cena corta de volta para o Prota, que tava pensando que não podia dizer a ninguém o que iria acontecer depois de amanhã, porque provavelmente ninguém ia acreditar nele. E mesmo que acreditasse, isso só iria gerar mais pânico, que causaria mais problemas depois. Interrompendo os pensamentos do Prota, o garoto pergunta se realmente o Prota tinha falado que queria estudar, e se fosse realmente isso, então quer dizer que ele não tava bem. E chamando o Prota de irmão mais velho, o Prota pergunta o porquê que ele tava dizendo isso, né? Já que ele tava olhando pra ele de uma maneira meio estranha. E bom, a resposta é simples, muchachos. O Prota simplesmente tava com o livro de cabeça pra baixo. Aí o irmão do Prota já começa a zoar ele, né? Porque, pô, pelo amor de Deus, o cara fala que quer estudar, mas tá com o livro de ponta cabeça. Porém, bem nessa hora, a Xiaoying entra na sala, o que chama a atenção do irmão do Prota, porque ela entrou e nem olhou na cara dele. Aí ele já pergunta pro Prota o que tinha acontecido, né? Porque ela nem sequer virou a cabeça pra direção dele. Porém, antes do Prota responder, ela passa na frente dele e simplesmente chama ele de pervertido. E tipo assim, é óbvio, né? Porque depois que o Prota tinha feito com ela no outro dia, não tem nem como não chamar ele daquilo. E até o Prota confessou que acabou exagerando um pouquinho na noite passada. Mas enfim, ela disse que os pais dela haviam ligado para ela e disseram que eles voltariam apenas na terça-feira que vem. E que eles estavam preocupados que o Prota estivesse só comendo miojo todo dia. E pediram para ela levar comida para ele. E ela ainda diz que não é para ele entender mal, porque ela tava fazendo aquilo pelos pais dele e não por ele. E o Prota agradece e fala que sabe que ela não tava fazendo isso por ele e que não sei o que. E no fundo, o irmão do Prota ali fala que se algum dia ela se casar com o Prota, com certeza ela seria uma boa esposa e uma boa mãe. Aí ela já fica toda revoltada,
porque ela não queria casar com ele, já que ele tinha umas ideias meio tortas. Bom, a primeira impressão é foda, né, porque faz sentido. E outra não tá entendendo esse negócio se eles realmente se conhecem faz um dia, porque não faz sentido eles se conhecerem há um dia e o irmão dele já tá zoando com um negócio de casamento. Além de que os pais do Prota tá ligando pra menina e pedindo esse tipo de coisa pra ela, eu não sei não, eu acho que é um furo no roteiro esse daí. Mas voltando pra história, ela fala pra ele se preparar logo, porque a aula já iria começar. E quando ela vai embora, o irmão do Prota diz a ele que ele realmente deixou ela bem chateada. Aí ele faz umas piadinhas com Casey e com Corvo, que provavelmente deve ser algum trocadilho em inglês que eu não vou entender. Mas basicamente, ele tava falando que ele ia ter que tomar cuidado pra não tomar no zóio também. Nisso, o Prota disse ao seu irmão que se ele tivesse com ciúme, era só falar, porque ele com certeza iria ajudá-la a encontrar uma garota pra ele. Mas o irmão dele fala que não, ele gosta de ser solteiro, porque aí ele não fica preso e nem nada. Mas bom, quando a aula começa, o professor começa a explicar um assunto lá, falando que ia cair na prova e tal. Aí, do nada, a imagem corta pro Prota, que tava pensando que não fazia sentido porque ele ficou 60 anos sozinho. O que realmente não faz sentido, porque, primeiro, ele não ficou sozinho, porque tinha um monte de gente lá no começo na taverna. É umas coisas que eu tô falando pra você, tem muito furo no roteiro aqui. E voltando pra história, enquanto o Prota tava ali encarando a janela, do nada acontece uma explosão um pouco longe dali. Isso deixa o Prota um pouco chocado, porque logo depois disso, um monte de explosão começou a acontecer em tudo e quanto é lugar. Nisso, todo mundo já começou a ficar desesperado, perguntando que som era aquele, se tinha sido uma explosão, perguntando o que tinha acontecido e blá blá blá. Enquanto isso, o Prota tava se perguntando a mesma coisa, porque ele não sabia se essa era a explosão das masmorras. Só que, de qualquer jeito, não fazia sentido, porque não era pra isso acontecer aquele dia. E no fim, ele pensa que ele deve estar pensando demais. Porém, ele decide ir lá ver o que tava acontecendo. E assim, o Prota sai da sala, enquanto a Xiaoying olha pra ele confusa com o que ele tava fazendo. E logo depois de sair da sala, o Prota sai correndo desesperadamente pra checar a explosão. E quando ele chega lá, ele tá velho de novo? Ué, agora não tô entendendo. Ah, não, bugou tudo, não entendi. Agora ele vai ficar alternando de novo pra velho? Que negócio que é esse? Mas tá, né? Ele sobe em cima de um prédio e olha para baixo e vê que realmente era um portal e vários monstros estavam saindo de dentro dele. Mas ele se perguntava o porquê daquilo estar acontecendo tão cedo. Então nós vemos que a cidade inteira estava sendo destruída por aqueles monstros. E tava claro que o Prota não tava entendendo porcaria nenhuma, né? Porque tecnicamente era pra isso acontecer daqui a só 2 dias. Então o que diabos estava acontecendo ali? E tinha gente gritando pelo pai, gente perdendo a cabeça pro monstro, gente correndo desesperadamente gritando que nem louco, outras virando churrasquinhos de dragão, tava só o puro suco do caos. Enquanto isso, o Prota tava lá em cima ainda tentando entender por que aquilo tava acontecendo logo agora. Mas não, dessa vez seria diferente, porque ele não era mais o mesmo cara de 70 anos atrás. Agora ele era um assassino criado com o propósito de matar o Lorde Demônio. E bom, enquanto os monstros continuam saindo dos portais, o Lorde Demônio saiu também montado em um veado demoníaco. Vixe, veado não, né? Como é que é o nome daquele bicho que puxa o treinador do Papai Noel lá mesmo? Ah, é Rena. Rena demoníaca, esse negócio aí. E dá pra ver que o cara é mau mesmo, né? Já que ele roubou o transporte do Papai Noel. Mas é claro que o Rei Demônio não quer conversa. Já chega perguntando quem era esse cara de bobão ali, né? E tava falando dele, porque ele esperava que alguém daquele mundo conhecesse a identidade do Rei Demônio. E sem nem querer puxar conversa, o Prota pula pra cima dele, falando que ele era o avô do demônio. E relaxa, rapaziada, eu acho que ele falou isso porque ele é mais velho que o demônio, né? Aí por isso que ele fala que é avô demoníaco, avô do demônio, alguma coisa assim. Enfim, o Rei Demônio ali só fala que aquilo tava sendo muito chato e já começa a invocar um poderzinho. Quer dizer, poderzinho não, né? Poderzão, porque destruiu tudo. Dá nem pra ver o Prota mais no meio dessa luz aí. Mas relaxa, o Prota tá são e salvo ali no meio, só preparando para dar um baita soco na cara do Rei Demônio. E ele acerta bem cheio na cara dele, que voa pra longe. Aí é claro que tem que ter aquela frase de efeito, né? Que é o Prota mandando ele voltar pro lugar de onde ele tinha vindo. Depois desse soco dos deuses aí, tudo em volta começou a quebrar. E o Rei Demônio já ficou confuso, né? Porque ele tava sangrando. Mas como o Prota é poucas ideias, não tá nem aí pro choro dele, ele já começa a invocar outro poder, que invoca umas 2 mãos de fogo gigante pra bater no cara. E depois que ele usa o poder dele e sai destruindo tudo que tá na frente dele, no caso da frente dele não, né? Mas da mão que ele invocou. Então ele disse que tá usando 100% do seu poder. E vocês lembram como que era 1% do poder, né? Imagina o 100. E tipo, o Rei Demônio começa a achar que ele tava querendo fazer algum truque, porque ele tava tentando fechar o portão do inferno com as próprias mãos. Entretanto, o Prota não tava nem aí. Ele só continuou o negócio que ele tava fazendo, falando que ele tinha que ser fechado imediatamente. E pelo jeito ele até que tava conseguindo fechar o portal, só que do nada o Rei Demônio começou a rir que nem o Coringa. Então eu acho que não vai dar muito certo, né? Mas enfim, o Prota realmente consegue fechar o portal com aquelas 2 mãos gigantes dele lá e começa a se perguntar
perguntar se realmente deu certo, porque pelo que pareceu deu, né, mas vai saber. E já que ele deu um jeito no Rei Demônio, agora ele tem que dar um jeito nos monstros que saíram do portal. Então ele já desce no estilo ali, distribuindo soco pra todo mundo, matando qualquer monstro que aparece na frente dele. Nisso a gente vê que parece que alguém tá gravando ele, e depois de derrotar todos os monstros, o Prota diz que finalmente havia acabado. Ué, mas se o Prota matou o Rei Demônio e derrotou todos os monstros, então acabou a história, né? Então é isso, né, rapaziada? Se você gostou, deixa o like. É óbvio, né, que a história não vai acabar assim, pelo amor de Deus. Então, assim, a cena corta e a gente vê o pai e a mãe do Prota falando pra ele trancar bem as portas e as janelas, pois eles iriam voltar no outro dia de manhã. E o Prota confirma, né, pô, tem que obedecer os pais. Ah, e é claro que o Prota tava felizão ali, como se ele tivesse realizado o maior sonho da vida dele, porque mesmo que o Rei Demônio tenha chegado antes, ele conseguiu resolver tudo de uma boa e tudo tava seguro. E é claro, né, depois de um acontecimento daquele, a escola tinha que dar uma folguinha pros meninos. Nisso ele começa a explicar que por conta do demônio, aquela pedra de reversão do tempo não apagou os poderes do Prota e nem tirou nada dele. Então quer dizer que agora o Prota era a única pessoa com poder ali naquele mundo. Mas deixando isso daí de lado, adivinha quem o Prota pensa? Na mulher, né, rapaziada? Fazer o quê? Ele pensa que agora ele podia fazer muitas coisas malignas com esses poderes. Rapaz, esse Prota não tá puro não, né? Tá loucão das ideias. E então, com aquele cubo que ele tava na mão, ele abre algum tipo de janela, que pode ser a janela de status. E ele comentou que nunca esperou que a última masmorra de nível divino renderia tantas recompensas. E então a gente vê as recompensas, desde que eu não faço a mínima ideia do que é isso, porque daí parece ter um monte de pedra, uma régua ali no canto, rolo de papel higiênico, um pote de água, mas não entendi nada. Voltando pra história, o Prota diz que aqueles itens eram poucos inúteis, né, porque ele não conseguia usar aquelas moedas que ele usava lá no mundo real. E então ele pensa um pouquinho e diz que iria guardá-las como memória, como se fosse uma lembrancinha do outro mundo. E nesse momento a campainha da porta dele toca, e ele levanta pra ver quem era. E não dá nem tempo dele abrir a porta, o irmão do Prota ali já chega falando pra ele ligar o computador rápido, porque algo tava acontecendo. E agora que eu pego pra pensar, né, que esse cara não deve ser irmão do Prota, ele deve ter chamado o Prota de irmão só porque é uma amizade muito longa, dessas coisas aí. Mas enfim, o Prota pergunta o que tava acontecendo, e o carinha pergunta se ele tava morando numa caverna, porque a internet toda tava falando disso. Enquanto ele liga a TV, ele fala que aquele velhote ali era muito massa, porque o que ele fez parecia ser cena de filme, mas na verdade tudo tinha acontecido mesmo. E aí o Prota pergunta do que ele tava falando, e quando o Prota vê aquilo, ele fica chocado, porque o velho que ele tava falando era ele mesmo. Lembra que eu tinha falado que alguém tava gravando ele? Então, acabou acontecendo essa cagada. Aí o Prota já desesperou, né, porque alguém tinha gravado ele, mas enquanto isso, o amigo dele tava mais animado que tudo, falando que os alienígenas tentaram invadir a Terra, e o velho expulsou eles sozinho, e que agora toda a internet tava procurando por ele, além de que provavelmente existiam pessoas com poderes na Terra. E o Prota dá um migué falando que ele não tinha visto nada, e que ele achou que aquelas explosões tinham sido alguma reserva de gás. Mas de novo, o amigo dele tava mais feliz que tudo ali, chacoalhando ele, perguntando se ele sabia o que aquilo significava. O cara tava igual criança quando assistiu o filme do Homem-Aranha, tá ligado? Querendo pular nas paredes e tudo. Ele tava falando que poderiam ter outras pessoas com poderes no mundo, e que até ele mesmo e o Prota poderiam ter poderes. E ele pergunta, né, porque normalmente o Prota é apaixonado por esse negócio de poder aí, então por que ele tava tão desinteressado hoje? Mas de novo o Prota dá um migué, falando que ele não tava desinteressado, é que ele só não tava em choque ainda pelo que tinha acontecido. Aí já começa aquelas famosas perguntas do amigo dele, perguntando pro Prota qual poder que ele iria querer se ele pudesse ter um. E eu nem te conto que poder ele queria ter, certeza, ou ele queria parar o tempo ou querer ser invisível. Entendedores entenderão. Então o Prota fala que nunca pensou nisso, porque esse tipo de coisa não acontece de verdade. Então o amigo dele pergunta se ele é cego, né, porque ele acabou de mostrar desgrama de um velho bagaçando os monstros na porrada. E outra, ele tem certeza que aqueles alienígenas lá nunca mais vão querer voltar na Terra. Só que o Prota, em vez de entrar na loucura dele, só pede pra ele limpar a baba que tava saindo da boca dele. E do nada, muchachos, o amigo do Prota começa a pensar em mulher de novo. E aí ele fala que ele com certeza queria a capacidade de poder parar o tempo. E tanto eu quanto você, quanto o Prota já sabia que ele com certeza iria escolher esse poder. Mas daí o amigo do Prota ali começa a falar um negócio pra ele, declarando que se ele tivesse essa habilidade, ele iria ajudar a ele realizar um sonho com a Xiao Yang, porque ele arriscaria tudo pelo irmão dele e não sei o que. Porém, o Prota fala que não, que ele prefere fazer as coisas devagar, porque isso iria acontecer naturalmente. Então, do nada, por algum motivo desconhecido, o amigo do Prota simplesmente levanta e fala pra ele assistir à apresentação dele na saída de primavera. E falando em saída de primavera, o Prota já começou a lembrar dos monstros, só que logo ele tirou esses pensamentos da cabeça, porque isso não ia acontecer mais. Afinal, ele já tinha derrotado os carinha, né? Só que vocês
eles sabem que tecnicamente ele não derrotou ninguém, ele só fechou aquele portal. Então nada impede do Rei Demônio abrir de novo. Nisso o Prota decide que iria esquecer aquilo e continuar zoando ali com o amigo dele, enquanto eles ficam rindo de alguma coisa. E mudando de cena, a gente vai pra algum tipo de montanha, que é aquele lugar que eles iam fazer a excursão de primavera. E fora do ônibus, um dos professores está falando para todos fazerem o check-in e se acomodarem, pois o resto do dia seria tempo livre. Mas no outro dia, às 8 da manhã, eles deveriam se encontrar no saguão para as atividades em grupo. E então ele pergunta se todos haviam entendido e os alunos confirmam. E pelo jeito o negócio não era bagunçado não, hotel 5 estrelas esse negócio aí. E não dá nem tempo, e o amigo do Prota já começa a zoar ele por causa da Xiao Ying, que não está falando com ele até agora. E ele até zoou o Prota perguntando se ele realmente não tinha tentado nada com ela, porque não faz sentido ela ficar tanto tempo brava com ele. Porém, ouvindo isso, o Prota apenas diz para ele não encher sua cabeça com pensamentos sujos e deixar algum espaço para alguma coisa que preste. E deitando na sua cama, ele diz que não tem mais nenhum espaço lá. Cara, eu não sei quem que levou quem pro mau caminho, né? Ou foi o Prota que levou o amigo dele, ou o amigo dele levou o Prota. Porque logo depois disso, o amigo do Prota já começa a falar que sabe exatamente o que tem escondido debaixo do colchão. E que o Prota não precisava ser tímido, porque enquanto ele era apenas um garotinho começando a engatinhar, o Prota já tinha muita experiência no assunto. Mano, a ideia desses caras, velho, do nada meter uma dessa. Só que parece que esse negócio do colchão aí não era que o amigo dele tava inventando, realmente tinha alguma coisa escondida lá. Aí o Prota começa a se perguntar o que era, né? Porque, pô, não era possível que ele era tão tarado desse jeito quando era mais jovem. Então, o amigo dele diz que eles deveriam aproveitar a vida enquanto ainda eram jovens, pois quando eles começarem a trabalhar, eles iriam virar apenas robôs corporativos, e que quando esse dia chegasse, eles voltariam para casa tão cansados que eles nem teriam tempo para pensar em mais nada. Mas o Prota disse que não precisava se preocupar tanto, porque simplesmente sobreviver até virar adulto já era sorte. E depois disso, a cena corta pro Prota indo pegar água na pia. E quando ele volta, ele diz ao amigo que eles poderiam convidar a Xiao Ying para uma caminhada mais tarde. Nisso, o amigo diz que ele precisava contar uma coisa pra ele. E quando o Prota pergunta o que era, ele diz que ultimamente o Prota tem agido como um velho. Só que o problema é quando ele fala que o Prota tá parecendo aquele velhote poderoso que viralizou na internet. E aí ele continua falando que não era só a maneira que o Prota falava, mas também o comportamento dele. E que algo deve ter acontecido entre ele e a Xiao Ying naquela noite. Então ele pergunta se as coisas não estavam indo muito bem. É tipo assim, ele já sabia que o problema é que o pequeno amiguinho do Prota não conseguia cuidar do recado, pois isso explicaria o porquê do Prota parecer tão derrotado. Mas o Prota diz que não, e que ele só estava treinando para poder ser um robô corporativo. E por isso ele concentrou a sua saúde desde a sua infância e que agora ele estava pronto para lidar com qualquer agenda difícil. Ah é, e não tinha nada a ver com o amiguinho dele, porque ele tá sempre de pé e orgulhoso. Rapaz, eu já não vou mais falar mais nada, já perdi experiência com esses dois aí. Então, do nada, o amigo dele começa a mexer ali na mala dele, jogando umas coisas pra fora, procurando alguma coisa. E quando ele acha, ele faz uma cara de pescotapa e fala que ele deveria adicionar um pouco de ginseng na sua rotina, porque as goji berries sozinhas não seriam suficientes. E eu não faço a mínima ideia do que é isso, mas pela reação do Prota já dá pra saber que é tipo um azulzinho, tá ligado? E nisso, a Xiao Ying bate na porta perguntando se os dois estavam prontos. O amigo do Prota já começa a zoar, falando que, pelo jeito, ela mesma estava indo até ele. E quando ela abre a porta, meus amigos, agora dá pra entender do porquê que o amiguinho do Prota não deu conta. Mas voltando pra história, ela pergunta se eles não querem encaminhar com ela e manda eles pararem de se esconder no quarto. E nisso, o amigo dele não perde tempo, já fala que, pelo jeito, os dois pensam da mesma maneira, igualzinho um casal de velho. Aí acabou, né? Se ela não tava pistolada antes, agora pistolou de vez. Tanto que até começou a pegar fogo na cabeça dela, e ela começou a falar que ia matar o cara. E ele não tem medo não, porque ele continua falando que era só questão de tempo até eles se tornarem idosos. Mas a brincadeira acaba quando o Prota chega e fala que ele estava pronto pra sair. E não dá nem tempo do Prota pensar no que ele vai fazer, e ela já chega nele perguntando por que ele tava olhando pra ela daquele jeito. Oxe, mas que jeito? O cara não pode nem ficar com o olho aberto mais, que já quer arrumar confusão, não é possível. E como ela meio que chamou a atenção do Prota, ele dá uma olhada pra ela e já começou a ficar corado. E simplesmente do nada, ele se abaixa e diz que precisava verificar algo. E eu nem preciso falar o que ele quer verificar, né? Então, o Prota comenta que parece que ele estava errado, e que as garotas de hoje nem se comparam com as da época dele. Enquanto isso, o amigo dele tá lá, apoiando ainda. E claro que depois de uma declaração dessas, a Xiao Ying ficou muito chocada. Não é possível que ele realmente tinha falado isso. Nisso, é óbvio que ela dá um tapão na cara dele, começa chamando ele de tarado, manda ele pro inferno e blá blá blá. O bom é que quando parecia que a Xiao Ying tava mais de boa com ele, depois do que ele tinha feito, ele vai lá e mete uma dessa, aí é pra acabar mesmo. Mas voltando, enquanto o Prota tava apanhando
acompanhando, ele pensa que na verdade ele olhou apenas por instinto, porque a saia dela tava muito curta. E depois disso ela se vira para ir embora completamente irritada, enquanto o Prota fica no chão todo arrebentado. Enquanto isso, o amigo do Prota ali, que eu procurei e consegui achar o nome dele é Ashin, é quase um espirro, mas é Ashin mesmo. Fala pra ele parar de se fazer inocente e simplesmente abraçar a vida e viver livremente. E diante de tudo isso, o Prota começou a refletir que quando ele era mais jovem, ele com certeza era bem tarado. Então, a cena muda pra algum tipo de ponte sobre as montanhas, com os três andando por ela. E é claro que a Xiao Ying tava na frente porque ela tava revoltada. Nisso, o Prota pergunta pro Ashin se as garotas dessa idade realmente ficam bravas por tanto tempo. E ele responde que ué, ele não tava vendo não? E o Prota pensa que ele estava ficando velho e não conseguia mais entender o que passava na cabeça daquelas crianças. Porque, pô, aquela saia ali era muito reveladora, né? Mas também olha as referências que o Prota tem. Aí você não quer nada, né? Acontece que essas garotas aí eram garotas que lutavam com ele. Aí ele meio que acabou se acostumando com aquilo. Porém, o Ashin interrompeu os pensamentos dele perguntando o que ele iria fazer amanhã, porque era melhor descobrir algo para animar Xiao Ying logo. Porque a tensão tava tão grande que ele tava até com medo de falar alto. Então, o Prota respira fundo, criando coragem para falar com ela e pede para ela esperar um pouco. Mas parece que ela não tá querendo muita conversa não, porque ela simplesmente começa a correr, falando para ele não seguir ela, enquanto o Prota fala para ela deixar ele explicar. Porém, ela continua correndo, dizendo que não tava ouvindo, mas tá vendo aquela pedrinha ali no canto? Pois é, ela acaba tropeçando na pedra e quase cai no chão. Entretanto, o Prota usa suas habilidades para ajudá-la, e ele passou por ela tão rápido que nem deu tempo dela encostar no chão. E o Prota não perde tempo não, olha a posição que ele pegou a mulher. Enquanto isso, o Ashin tava chocado com o que ele fez, perguntando se ele era o Superman. E o Prota pergunta pra Xiao Ying se ela estava bem, porém ela não responde e pergunta se ele realmente chegou onde ela tava com um pulo. E ele responde que sim, eles viram tudo mesmo, então nem adianta enganar. Então ele solta ela e ela agradece por ele ter ajudado, senão provavelmente ela estaria bem machucada agora. O Ashin diz que se ele não participasse das Olimpíadas de salto em distância, ele com certeza ia deixar o país na mão. E pergunta como que ele tinha feito aquilo, mas o Prota só diz que não sabe, que deve ter sido uma explosão de energia ou algo assim. Então a Xiao Ying chama a atenção deles, falando que eles tinham que ver aquilo. E quando eles chegam perto dela, o Ashin pergunta o que era. E no momento em que eles olham, eles veem algum tipo de luz. No entanto, o Prota fica extremamente chocado, porque aquilo era claramente um portal de masmorra. E ele tava se perguntando por que tem um desses ali, porque não fazia sentido nenhum. Até porque ele achou que tinha selado todos os demônios de volta para o mundo deles. Mas então ele se lembra da lenda, e nela dizia que a pessoa misteriosa era jovem, que tinha sido o primeiro caçador da Terra. E então, depois de derrotar e selar o Rei Demônio, estranhos portais começaram a se abrir na Terra, e logo depois os humanos começaram a ganhar poderes de outro mundo. E aí que o Prota percebe que talvez essa figura misteriosa seja ele mesmo, e por isso que tudo aquilo ainda não tinha acabado. Mas não era possível, porque a lenda dizia que era uma pessoa jovem. E então a Xiao Ying chega perto dele, preocupada, porque ele não tava falando nada com nada. E o Prota começa a pensar que o portal da masmorra estava bem na frente deles, o que significava que a história estava se repetindo. E mesmo que ele não diga nada, logo o mundo mudaria completamente. Mas mesmo assim, ele não poderia dizer nada sobre aquilo agora. Enquanto ele pensava nisso, o Ashin começa a se perguntar se aquilo era algum tipo de portal para algum mundo alienígena. Nisso, o Prota fala pros dois procurarem algum professor, pois ele ficaria para ver o que aconteceria. E internamente, ele pensa que tinha que entrar para verificar, mas a Xiao Ying fica preocupada por ele estar ali sozinho. Contudo, o Prota tranquiliza ela, dizendo que ele iria ficar bem, e se algo acontecesse e desse errado, ele iria correr o mais rápido possível. E o Ashin diz para ela ir com ele logo, e que o Prota ficará bem sozinho. Porém, a Xiao Ying ainda estava preocupada, e ele diz para ela não se preocupar, porque nada ia acontecer, e talvez até ficassem ricos. E depois que os dois vão embora, o Prota se vira para o portal e começa a ativar os seus poderes. Então, um raio cai do céu, fazendo ele se transformar. What the fuck? Do nada, mano, meteu um negócio desse. Só faltava ele ter gritado Shazam, né? Que tá igualzinho. Mas enfim, o Prota entra no portal e nós temos um time skip de 5 anos. E então, é explicado que portais de masmorras começaram a aparecer ao redor de todo o mundo, e que esses portais eram reiniciados e atualizados de tempo em tempo. E a energia colhida dessas masmorras substituiu gradualmente as fontes de energia que o mundo usava antes. E tudo isso levou a grande mudança na estrutura da sociedade. Então, nós vamos para o evento de inscrição para o exame de ingresso, onde havia várias pessoas querendo se inscrever para serem caçadores. Nisso, nós vemos que o Prota acabou se tornando algum tipo de líder.
E a Xiao Ying comentou que ela precisava entrar na academia para ela poder conhecer o Lord S na cerimônia de abertura. E ela fica se perguntando o que deveria fazer, porque ela já estava sentindo que estava muito perto do herói. E realmente ela estava bem perto dele. Então a gente vê que o Prota havia fundado a primeira escola para as pessoas com habilidades, o que facilitou a vida de muitos caçadores. Nisso, segurando o Prota, ela pergunta se por acaso ela deve repetir a história do Lord S novamente. E o Prota começa a ficar preocupada porque ela estava ficando muito obsessiva, mas ele simplesmente afasta ela dizendo que não precisa, porque os ouvidos dele já estavam com calo de tanto ouvir aquilo. Então o Prota diz que nos primeiros dias da academia, para aumentar a fama dela, ele não tinha escolha a não ser lidar com a mídia, e isso tinha um lado bom e um ruim, e a maior desvantagem disso tudo era se tornar um ídolo. E logo depois a Xiao Ying diz para o Prota que se ele tivesse pelo menos 1% da habilidade do Lord S, ela não ficaria preocupada com ele, e também diz que ultimamente ele não aparece muito em público, então deve estar ocupado. E o Prota começa a inventar desculpas dizendo que não queria se candidatar para a academia de caçadores, e que ele só queria ir para uma universidade comum, porque com uma habilidade como a dele, ele com certeza iria reprovar no exame de entrada, então eles não deveriam perder tempo. Mas a Xiao Ying fica irritada com ele, dizendo que isso acontecia porque a habilidade dele era única, e que se ele falasse com os examinadores, eles com certeza o entenderiam. E o Prota simplesmente mete o migué que ele tem ansiedade social, mas isso não funciona muito, porque ela pega ele pelo casaco e o puxa pra dentro do pad, dizendo que os pais dele estavam contando com ele para entrar nessa academia, e que aquela era uma oportunidade única na vida, então ele tinha que parar de chororô. Mas o problema é que ele fica muito cansado tendo que fazer essa jornada dupla de estudante e de caçador mais forte, e ele até chega a cogitar a contar a verdade pra todo mundo logo, mas nessa hora a Xiao Ying fala pra ele que se ele passar no exame, ela vai, e o Prota pergunta, né, o que ela iria fazer. Então ela chega bem pertinho dele e fala alguma coisa no seu ouvido, e só pela reação dele já dá pra saber o que ela vai fazer, né? E quando ela pergunta de novo se ele faria o exame ou não, ele concorda na hora, sem nem perguntar. Rapaz, isso que eu chamo de jogada de mestre, muchacho. E bom, a cena muda e vemos que a Xiao Ying estava com 20 anos e que ela já havia despertado como caçadora. E o mundo pode ter mudado drasticamente nesses 5 anos, e o Prota diz que ela também havia passado por mudanças significativas. E sentando ao lado dele, e ela pede pra ele ligar o ar-condicionado, porque tava muito calor. E o Prota começa a refletir que desde que ela despertou seus poderes, alguma coisa a mais também foi despertado nela. E o Prota então fala pra ela que ele era homem, e chegando mais perto dele, ela diz que ela sabe disso e pergunta se ele tinha encontrado o controle do ar-condicionado. Internamente o Prota tava ficando louco e pensa no porquê que ele foi morar com ela. O que acontece é que o seu pai e a sua mãe foram fazer uma viagem pelo mundo inteiro, e eles simplesmente falaram que de agora em diante a Xiao Ying iria cuidar dele e foram embora sem mais e nem menos. Então a cena muda para a guilda dos caçadores, onde o Prota e a Xiao Ying estão se inscrevendo, e a atendente pede para eles digitarem os dados deles na tela, e quando eles terminam, ela fala que o exame de entrada seria em 2 meses e que depois da inscrição eles iriam receber um e-mail. E além disso, ela entrega alguns produtos exclusivos do Lord S para o registro e deseja uma boa sorte nos exames. E é claro que o Prota não gosta muito daquilo e pergunta de quem que foi aquela ideia ridícula. Mas enquanto isso, a Xiao Ying até beija o boneco, o chamando de herói e falando que iria até ele. E o Prota, coitado, tá traumatizado lá no canto, porque mesmo que aquela seja apenas uma figura dele, ele estava se sentindo meio abusado, vamos dizer assim. Então a cena muda para o edifício da guilda, onde nós vemos que há uma mulher dentro de uma das salas, e ela estava falando com o Prota sobre a avaliação da masmorra enviada pelas guildas europeias, e ela diz que um novo portal de masmorra de ranking A foi aberto naquela área, e que nem o governo e nem a guilda enviaram caçadores ainda, porque eles estavam esperando a decisão dele. Só que o Prota nem tava entendendo direito o que ela tava falando, de tão cansado que ele tava, e a única coisa que ele diz é que ele estava muito cansado. Então nós vemos que o nome dessa mulher é Fu Ning, e ela é a secretária da administração da guilda, mas ela também é uma desperta, e a sua habilidade é a cognição melhorada, o que basicamente faz ela ser mais inteligente que todo mundo. E então ela diz ao Prota para ele experimentar aquelas ervas tônicas, porém já era tarde demais, porque o Prota já tava dormindo enquanto escrevia alguma coisa no papel, e por algum motivo ela puxou um chicote pra ele. E a cena corta para o Prota lembrando do dia que ele foi às compras com a Xiao Ying, e então ele diz que estava ficando velho demais para isso. E aproveitando a situação, a Fu Ning diz que se ele dobrasse o salário dela, ela teria prazer de cuidar daqueles documentos para ele, e pergunta o que ele achava disso. No entanto, o Prota ficou desesperado
quando ouvir isso, porque o salário dela já era mais de 100 mil moedas por mês. E além de que ela tava recebendo aumento praticamente todos os meses. Então o Prota pergunta se a habilidade na real dela era de extorquir dinheiro dele. Mas ela caga pra explicação do Prota e só pergunta se ele vai querer ou não, porque pela estimativa dela, levaria cerca de 17 dias, 5 horas e 37 minutos pra concluir aquela tarefa. E aí, né, sem escolha, o Prota só aprova o aumento dela. Então, com um sorrisinho no rosto, ela ativa sua habilidade chamada Economia de Tempo, que permite que ela termine todo aquele trabalho em apenas 1 minuto. Nisso, ela disse que aquela habilidade era realmente muito útil e fala para o Prota não se esquecer de aumentar o salário dela. Então, o Prota pede para ela ajudar ele a elaborar o relatório e a levar as tarefas pendentes para frente. Porém, internamente, ele estava pensando que deveria achar uma forma de copiar a habilidade dela, porque ela fica tirando dinheiro dele todo dia. É assim, ela confirma dizendo que vai ajudá-lo e diz que ela também tem um outro assunto importante para falar com ele, porque no final do mês que vem, ele deveria comparecer ao evento de entrada na academia. E ela disse que iria preparar o seu discurso com 3 dias de antecedência e enviaria para ele. Então ela pedia encarecidamente para ele não se atrasar. Isso porque no ano passado ele já tinha se atrasado meia hora para o exame de entrada e ela teve que explicar para a mídia toda por que isso tinha acontecido. Daí ela dá um sermão nele falando que quanto mais alto era o status dele, mais ele precisava cuidar das suas palavras e ações, que traduzindo em outras palavras é o famoso com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E outra, ele era o mais novo ídolo do mundo, então ele precisava manter a boa imagem que todos tinham dele. E o Prota, que já não queria ouvir mais nada, diz para ela parar porque ela era muito jovem para isso. Então ele acrescenta que tinha alguns assuntos pessoais para cuidar e ela confirma e diz para ele ir cuidar disso primeiro então. E depois que ela sai, ele atende o telefone barra pulseira porque a Xiao Ying tava ligando para ele. E logo que ele atende o telefone, ela pergunta do porquê que ele ter demorado tanto para responder. Mas ele diz para ela falar baixo, pois estava jogando um jogo de escape room imersível com os amigos dele e que não podia falar no telefone. E ela fala que tava de boa, né? E acrescenta que a roupa que ele estava vestindo era muito grande e que da próxima vez ele deveria escolher algo que combinasse melhor com o seu personagem. Então ela completa dizendo para ele trazer as coisas que ela tinha pedido, porque ela já estava fazendo a janta. E o Prota confirma, né? E diz que vai desligar. Mas quando ele desliga, ele fica imaginando a reação dela se ele contasse a verdade. E ele pensa que tinha que achar uma forma de dizer isso logo. E mesmo que a diferença de idade seja um pouco grande demais, ser mandado por uma garota daquelas não era bom para o orgulho do Prota. Mas pelo menos ela havia sobrevivido e crescido com segurança. E mesmo que seja muito cansativo viver a vida de 2 pessoas, não era tão ruim assim. Então a cena corta para o dia de exame de administração e é dito que a Academia 00 foi a primeira escola de despertar estabelecido após o início da nova era. E eu não sei se é 00 mesmo, porque tem 2 0 aqui, então acho que é o nome da academia, né? Ou será que é 02, né? Igual a tiazinha lá do Darlington Franks, sei lá, vamos ver. Então nós vemos que tem diversos alunos indo até o local do exame e a Xiao Ying fica impressionado com a quantidade de alunos, por ser muito maior do que o ano passado. E o Prota diz que isso já é de se esperar, porque aquela academia já existiu há 4 anos. Então a reputação dela iria continuar crescendo, mas ela deveria ter cuidado para não esbarrar em alguém. Só que nem adiantou, né? Porque no momento seguinte ela já tava esbarrando num loirinho de óculos. E depois de se recompor, ela pede desculpas por não ter visto ele. E o loirinho já fica meio corado, diz que estava tudo bem e que ela não precisava se preocupar. E ele simplesmente sai correndo dali todo envergonhado. Então ela vira para o Prota e pergunta se aquilo ali era a tal ansiedade social. E o Prota, meio que querendo mudar de assunto, ele comenta que ele não tinha ansiedade social e que era para ela ir buscar um lugar lá dentro enquanto ele ia ao banheiro. Um tempo depois, na sala de orientação para o vestibular, a Xiao Ying estava se perguntando por que o Prota ainda não tinha voltado, porque já ia começar. Então aquela secretária do começo chama a atenção de todos, dizendo que a orientação para os exames de entrada começaria daqui a 1 minuto e pede para que todos fiquem em silêncio e sentados em seus lugares. E isso deixa Xiao Ying mais preocupada ainda, porque se o Prota entrasse depois que já tivesse começado, ele iria causar uma péssima primeira impressão. Mas em outro lugar, provavelmente atrás do palco, a Funing estava dizendo que o Lord S não havia se atrasado dessa vez, mas ela pergunta o porquê dele tá todo suado. E o Prota fala que só talvez seja porque ele esteja com muitas roupas, mas na verdade é porque ele teve que trocar de roupa o mais rápido possível, correr para o banheiro para esconder as roupas e ainda depois correr de volta para ali. É, por cima de tudo isso, ele era um homem velho, né? Então é óbvio que ele ia ficar todo suado. Com isso, a Funing diz que aquela roupa dele estava muito boa e que era para ele entrar daqui a pouco. E quando ele entra, todo mundo já começa a aplaudir, dizendo que o Lord S havia chegado. Então o Prota dá boas-vindas a todos, mas de repente ele para de falar, porque avista a Xiao Ying no
meio da plateia, tentando chamar a sua atenção. E internamente ela estava pedindo para que ele abençoasse o prota com boa sorte, e talvez ele desse vários autógrafos para ela, já que ela estava fazendo aquilo. O problema é que só de ver ela, ele ficou nervoso e acabou se esquecendo das suas falas, e mesmo tentando lembrar o discurso, ele não conseguiu. E é óbvio que se preocupou a Fu-Ning, que se pergunta por que ele não tá dizendo nada e se ele esqueceu das suas falas. Mas então o prota dá um suspiro e deseja boa sorte a todos no exame. Mas nessa hora todos ficam em um silêncio absoluto. E até mesmo a Fu-Ning começa a se lamentar pelo vexame do prota. Mas de repente alguém começa a bater palmas, fazendo com que todos façam o mesmo, gritando e elogiando Lord S. E ainda defenderam ele, dizendo que o silêncio falava mais alto que palavras, que aquilo era como esperado do Lord S e que ele era muito legal. E no fim, até mesmo a Fu-Ning teve que admitir que aquilo funcionou. E bom, agora no auditório do exame, a Xiao Ying já perguntou pro prota onde ele tava, e daí ele deu uma desculpa que viu que a cerimônia tinha começado, daí ele ficou com vergonha e ficou lá de fora mesmo. Nisso, a Xiao Ying começou a dizer que como eles eram números consecutivos, então talvez eles seriam colocados no mesmo grupo. Então era bom o prota não decepcioná-la. Ele deveria mostrar pelo menos o espírito de quem salta 5 metros de uma vez. E assim, um anúncio foi feito chamando o número 121 e 122, que era o prota e a Xiao Ying. E o examinador pediu para que os dois ficassem na plataforma com os braços relaxados e olhando para frente. E assim eles começaram a iniciar a medição. E a Xiao Ying ficou no nível médio de 3 estrelas. E obviamente ela ficou muito feliz, né? E o examinador desejou boa sorte para ela, mas já no caso do prota nem teve reação. E o examinador perguntou se ele não tinha nenhuma habilidade, né? Porque senão eles não recomendavam que ele fizesse o teste. E o prota perguntou, né, se ele deveria desistir. E internamente ele já tava gostando, né? Porque assim não ia precisar ficar mudando e fingindo ser um velho e depois voltando a ser novo. Mas a Xiao Ying se colocou no meio dos dois, comentando que o prota tinha uma habilidade de cópia, então seria meio difícil medir. E o examinador comentou que isso era bem especial. Mas de qualquer forma ele desejava boa sorte aos dois no exame. E óbvio que o prota ficou meio desanimado com isso, né? Mas fazer o quê? E bom, agora o próximo número seria o 123, certo? Já que foi o 121 e o 122. E o 123, pelo jeito, era bulinado, porque eles já estavam chamando ele de irmão inútil de Li Kexin. E mesmo que ele tivesse a chance de entrar na academia, ele provavelmente ia para a última classe. E mesmo que a irmã dele seja um gênio, ele acabou sendo inútil. E ouvindo esse negócio de última classe, o prota não se lembrava de ter estabelecido tal hierarquia. Então provavelmente ele vai ter que ver esse assunto com a Fu-Ning depois. E nesse momento a Xiao Ying se aproximou desse garoto. E aparentemente os dois se conheciam. E a Xiao Ying continuou dizendo que provavelmente eles vão acabar na mesma sala. Mas o garoto respondeu que talvez ele não passe no exame, porque ele não queria ser uma vergonha para sua irmã, já que uma estrela é o nível mais baixo para os despertos. Então não havia um futuro para ele, e ele nunca ouviu falar de alguém com uma estrela superando quem tem 3 estrelas. Então a única coisa que restava para ele era desistir. Nisso o prota meio que tentando levantar a moral dele, declarou que a academia não aceitava apenas os despertos, e caso ele tivesse outras habilidades, ele poderia tentar como um aluno especial. E a Xiao Ying concordou com o prota, apontando para ele, declarando que ele nem tinha estrela, mas mesmo assim estava calmo, como se nada tivesse acontecendo. E o número 123 ali perguntou ao prota se ele realmente não tinha despertado habilidades especiais. E o prota comentou que poderia ser que sim, já que é uma habilidade de cópia. Só que neste momento, aqueles babacas de antes que tava xingando e bulinando o número 123, começou a perguntar para ele se ele realmente ia fazer a prova, porque ele só precisava pedir uma ajudinha para a irmã dele para abrir uma porta do fundo para ele entrar na academia. E o número 123 começou a dizer que ele não tinha provocado, então por que ele tava enchendo o saco? Mas é óbvio que o carinha ali, que é chamado de Ouyang Wei, mandou o loirinho falar mais alto. Mas antes que o Wei ali começasse a brigar mais ainda com o 123, a Xiao Ying mandou ele ficar para trás. E o coitado voou longe, hein? E o Wei já começou a dizer um monte de coisa pra Xiao Ying, declarando que com uma palavra dele, ela nunca entraria nessa academia. E quando a Xiao Ying ia perguntar quem ele era, o prota se pôs à frente dele, comentando que já tinha ouvido falar da família Ouyang. E o Wei já chegou na frente do prota perguntando quem diabos ele achava que era. E o prota respondeu que ele era só um estudante comum fazendo a prova hoje. E o Wei, ouvindo isso, comentou que então provavelmente eles vão fazer o mesmo teste. Por isso ele esperava ansiosamente encontrar o prota no campo de exame. É o 123, que eu tô chamando de 123 porque eu não sei o nome dele ainda, comentou que o Wei com certeza vai tentar se vingar deles. Além de que o prota não precisava ter feito aquilo ali, porque no máximo que o Wei ia fazer com ele era só irritá-lo e jogar ele num canto ali, então não seria nada grave. Mas a Xiao Ying declarou que não ia levar um desaforo pra casa, comentando que não tinha medo de um estúpido que nem ele. E diante disso, o número 123
mas apenas pediu desculpas por envolver os dois nisso. Daí ele começou a explicar que o Ouyang Wei é o jovem mestre da família Ouyang, e a família dele tinha poder e influência, e na escola ele é membro permanente do conselho diretivo, então mesmo que eles passassem no exame, eles seriam alvo para ele no futuro. Só que a Xiao Yang falou pra ele não se preocupar com isso agora, depois eles resolviam isso. E o Prota falou a mesma coisa, né, mas internamente ele falou que ia dar um jeito nessa família Ouyang aí. Agora, na entrada do labirinto, o professor estava dizendo que o tempo do exame seria de meia hora, e quem não saísse do labirinto dentro do templo seria considerado reprovado. Ah, e dentro do labirinto há vários tipos de armadilhas que os estudantes precisarão resolver por conta própria. De qualquer forma, eles poderiam começar a entrar em 15 segundos. Ah, e eles não poderiam entrar juntos. E assim a Xiao Ying desejou boa sorte pro Prota e pro 123 também. E bom, quando o Prota entrou no labirinto, ele começou a se perguntar o que ele deveria fazer, já que como ele que tinha desenhado o labirinto, ele sabia onde que ele deveria ir, né? Então, será que ele enrola um pouquinho pra fingir que demorou? Agora, já do lado da Xiao Ying, o Prota tava meio que seguindo ela, mas como ela tava muito calma, o Prota comentou que ela deveria levar aquilo um pouco mais a sério, né? E justo nesse momento, um demônio simplesmente brotou do nada e pulou pra cima dela, e ele era um mutante mimético de 2 estrelas. Mas ainda assim, a Xiao Ying estava tranquila. Então ela ativou a sua habilidade, chamando o demônio ali pro fight, e quando ela desviou do ataque dele, ele acabou meio que pisando naquela armadilha que ela criou. E ela começou a dizer que enfrentar um demônio mutante de força não era a melhor escolha. A única coisa que ela poderia fazer é ir embora de uma vez. E vendo essa situação, o Prota refletiu que a Xiao Ying era realmente um gênio. E provavelmente ela já tinha decorado os fundamentos que o Prota escreveu no livro básico. Porém, nesse instante, um tipo de magia explodiu. E a Xiao Ying já começou a correr em direção, declarando que lá estava o Liqueda. E bom, o Liqueda, pra quem não sabe, e eu também não sabia, era o loirinho número 123. E sim, eles só não dão nome pra nós, eles só jogam no meio dos comentários das pessoas. Aí, óbvio que a pessoa que tava atacando o Liqueda é ninguém menos que o Wei, né? Falando para o Liqueda gritar mais alto, já que assim aqueles trouxas que estavam ajudando ele antes iriam aparecer para tentar ajudá-lo mais uma vez. E o Liqueda começou a dizer que os dois eram apenas estranhos que passou por ali, e eles não tinham nada a ver com a dificuldade que ele tava passando. Mas é óbvio que o Wei não ia aceitar isso, né? E o Liqueda disse ao Wei que ele que tinha errado primeiro, e foi por isso que a irmã dele teve que puni-lo, pois ela, sendo uma executora, estava apenas cumprindo seu dever. Mas o Wei respondeu que estava cagando e andando, já que a família Ouyang é um dos acionistas da guilda, e o dinheiro que a irmã dele ganhava vinha deles. Além de que provavelmente o Liqueda era mais odiado pela sua irmã do que eles. Afinal, ele era um inútil que envergonhava sua família, pois ele tinha despertado um talento inútil e todo mundo estava esperando algo dele, mas no fim ele acabou sem nada. E o único valor que ele tinha era para mostrar para os outros que até nas famílias de gênios nascem inúteis. E bom, depois de ver todos esses comentários, é óbvio que o Liqueda começou a entrar em desespero, né? E o Wei declarou que, para o bem de toda a academia, ele iria fazer o Liqueda perder aquele exame. Só que justo nesse momento, a Xiao Ying apareceu, comentando que quem fica falando lixo o tempo todo não merece ser o seu colega. Além de que o Wei ali apenas despertou um poder um pouquinho forte e já está todo orgulhoso. E o Wei declarou que despertar um poder forte só mostra que a sua genética era boa, e que todos os genes ruins deveriam ser eliminados da face da terra. Só que a Xiao Ying chamou ele de lixo escroto e tentou ajudar o Liqueda. E ele pediu desculpas, comentando que ela não precisava ajudá-lo, já que ela precisava passar no exame, né? E a Xiao Ying respondeu que estava tranquilo, pois ela tinha certeza que ia passar na prova. Porém, ela não queria ser colega daquele inseto ali. E ela até votava para existir um teste de qualidade no exame de admissão, para não deixar qualquer porco entrar na academia. E bom, eu acho que vai ter mesmo, porque o Prota tava anotando a sugestão. Mas é óbvio que o Wei não gostou desse comentário, né? E o Prota percebeu que esse cara fala bosta pra uma pega. Mas justo nesse momento, um bicho apareceu na frente do Prota. E como ele meio que tinha que fingir que tava fazendo o teste, ele matou o bicho. E refletiu que provavelmente vai ter que mudar um pouco os movimentos desses miméticos, já que eles atacam muito obviamente. Mas nesse momento o Prota apareceu para todos, chamando a Xiao Ying. E quando o Wei iria começar a humilhar o Prota, ele simplesmente apareceu na frente do Wei. Aí o coitado já começou a tremer na base, porque ele era muito rápido. Agora já na sala de monitoramento do exame, a Funing estava assistindo logo a câmera do Prota, que simplesmente do nada levantou uma mão e deu um baita de um tapão na cara do Wei, declarando que ele era jovem, então por isso não deveria falar palavrão o tempo todo. E vendo isso daí, o Liqueda ficou meio surpreso com um tapão do nada. E já a Xiao Ying comentou que o Prota tava agindo que nem
velho de novo. E já na sala de transmissão, a Fu-Ning percebeu que esse aluno tinha um jeito bem familiar de falar. Agora, voltando para o lado do Prota, é óbvio que o Wei ficou muito pistola com esse tapão, né? E claro, como típico vilão meia boca, ele simplesmente falou que ia matar o Prota e invocou uma magia bem fraca. E mais uma vez o Prota apareceu na frente dele, deu um baita de um tapão falando pra ele não xingar. E bom, diante disso eu acho que ele tentou fazer a mesma coisa que o Prota, aparecendo por detrás dele e invocou uma magia a queima-roupa no Prota. Só que mais uma vez o Prota desapareceu, apareceu nas costas dele, comentando que o Wei era muito jovem, então ele não precisava ser tão impulsivo assim. E com isso o Prota deu uma baita de uma bicuda na cara do Wei. E o Liquidar ficou muito assustado com isso, refletindo que o Prota tinha sido avaliado como nível 0, então como é que ele tinha aquela força? E a Xiao Ying já começou a brigar com o Prota, falando que ele tinha roubado a glória dela. E o Prota respondeu que aquele moleque boca suja tava precisando de uma disciplina. E como ela tinha atacado tão devagar, ele não conseguia apenas ficar assistindo. Além de que eles não poderiam perder tempo, né, já que eles tinham que terminar a prova ainda. E a Xiao Ying começou a dizer que não entendeu como é que a máquina da escola não conseguiu medir a habilidade do Prota, sendo que ela era de mais alto nível em tecnologia. E o Liquidar perguntou o que eles iriam fazer com ele ali jogado, né? E a Xiao Ying apenas falou que ele estava dormindo, então eles deveriam continuar a prova. E o Prota começou a refletir que o objetivo desse labirinto era passar por ele dentro do tempo ilimitado e avaliar a capacidade de observação, reação e decisão do candidato. Ah, e o mais importante era a força de combate. Então eles simplesmente poderiam colocar que o Wei perdeu porque lhes faltou alguma dessas habilidades. E mesmo que ele conseguisse passar agora, ele provavelmente seria derrotado pelos demônios no futuro. E o Liquidar perguntou se isso era possível mesmo, deixar ele ali. O Prota falou que se ele não conseguiu passar naquela prova ali, ele não poderia fazer muita coisa, né? E assim, um tempo depois do final do exame de admissão, o Liquidar conseguiu passar, só que ele não tava acreditando ainda. E por incrível que se pareça, o Liquidar era colega de carta do Prota. E o Prota começou a explicar que na semana seguinte é a cerimônia de entrada. E pelo jeito parece que a irmã do Liquidar iria fazer um discurso. E o Liquidar confirmou, já que ela foi uma das primeiras graduadas da academia e era a melhor entre eles. Esse, comparado a ela, ele é um lixo inferior. E diante dessa declaração, o Prota começou a dizer que cada pessoa tinha o seu propósito, por isso ele não deveria ficar pensando que ele era inferior aos outros. É tipo assim, é verdade que habilidades inatas oferecem vantagens, mas o esforço posterior era muito mais importante. Como por exemplo, o Prota conhecia uma pessoa que, no início, nem sabia segurar uma adaga, e depois de um tempo ele conseguiu eliminar sozinho vários precursores do vazio de uma vez só. Só que esses bichos aí nem tinha sequer aparecido ainda, então o Liquidar perguntou ao Prota que animal que era esse. Aí o Prota meio que queimou a língua, né? Ele começou a entrar em desespero e ele inventou uma desculpa, declarando que era de um jogo, era de um amigo dele, onde esses precursores aí eram uns vilões muito poderosos. Mas bom, parece que funcionou, já que o Liquidar agradeceu ao Prota. Mas deixando esse assunto aí de lado, o Prota comentou que ele voltaria até a cerimônia de abertura. Mais tarde ele precisava ir no aeroporto, já que os pais deles estão de férias no exterior, e ele precisava encontrá-los, né? Já que fazia muito tempo que eles não se viam. Mas eu acho que a realidade é outra. Chegando no heliporto, o Prota, na versão velha dele, declarou que iria avaliar pessoalmente o resultado. E a Fu-Ning declarou que o portal que eles iriam agora era de nível A+, e os executores da guilda 5 estrelas estão todos ocupados, e o Prota era a única pessoa livre no momento. Mas na realidade, o Prota sabia que a Fu-Ning só tava querendo economizar recurso. E como ela concordou, o Prota só teve que aceitar, né? E a Fu-Ning acrescentou que dessa vez ela queria ir junto com o Prota dentro do portal. E olhando pra ela de um jeito meio safado, ou talvez não, ela se sentiu meio que invadida, né? Chamando o Prota de velhote tarado. Porém, o Prota respondeu que ela era estúpida, com mente de segundas intenções. Ele apenas estava avaliando quanto tempo ela sobreviveria lá dentro. E um tempo depois, em outro local, o Prota tava num cantinho sentado mexendo no celular, ou melhor, atendendo uma ligação de ninguém menos que a Xiao Ying, perguntando aonde diabos ele estava. E o Prota respondeu que só tinha saído por aí, o que obviamente deixou ela muito pistola, né? Porque ele tinha falado que ia ver os pais dele ou algo assim. E o Prota falou pra ela ficar tranquila, que ele voltaria já já em alguns dias. Só que como nesse momento a Fu-Ning apareceu, ele meio que desligou a chamada no susto, o que obviamente deixou a Xiao Ying muito pistola, porque ela acabou ouvindo uma mulher de fundo bem no finalzinho da chamada. E do lado do Prota, ele tava se perguntando se a Xiao Ying tinha ouvido a voz da Fu-Ning. E a Fu-Ning começou a dizer ao Prota que estava na hora deles entrarem no portal, e ela tinha ido atender uma ligação e o Prota simplesmente desapareceu, o que mostrava que ele era um velhote que não poderia ser deixado sozinho. Ou será que por algum acaso ele estava desenvolvendo demência? Mas pelo rosto e o olhar do meliante ali não é isso não. E a Fu-Ning comentou que mesmo que o Prota não tenha demência, era melhor tomar cuidado, porque senão ele poderia ser capturado. Aí óbvio, ela notou que o Prota tava olhando pros
coleguinhas dela ali e chamou ele de tarado. De qualquer forma, tava na hora deles irem. E assim, eles chegaram no portal que eles tinham falado antes. E um soldado cumprimentou o Prota chamando ele de Sr. S. E antes de entrar no portal, a Funing perguntou ao Prota se ele realmente não iria levá-lo. E o Prota respondeu que estava mais acostumado a fazer as coisas sozinhos. Afinal, somente ele trabalhando sozinho, eles iriam ficar protegidos. Mas bom, explicando mais ou menos o que está acontecendo na história, as dungeons, que também eram conhecidos como portais pelos modernos, começou a aparecer ao redor do mundo desde que o Prota selou, entre aspas, o Lorde Demoníaco. E essas eram existências misteriosas que, seja nesta vida ou na anterior, permaneceriam para sempre. E a barreira que separava este mundo do outro era o portal. E dentro dessas dungeons estavam reunidos demônios e bestas demoníacos que deveriam devastar o mundo. Além de que, quanto maior o nível da dungeon, maior o valor da expedição. E nesse momento, no meio da dungeon, o Prota entrou numa sala e simplesmente chamou alguém pra vir no fight. E assim, simplesmente do nada, um vento passou pelo Prota. E nos é revelado que aquele vento, na verdade, foi uma habilidade chamada Sopro de Fogo. E o Prota estava diante da besta Tecelando o Destino, que era de nível intermediário. Ah, e o nome dela é Hot Tak. E o Prota começou a lembrar que na vida anterior, quando ele enfrentou esse bicho aí, a jaqueta dele foi queimada por esse energúmeno. E uma besta demoníaca desse nível exigia no mínimo um despertado de 4 estrelas para ser enfrentado. E como naquela época o Prota já tinha superado em muito o nível de 4 estrelas, ele ganhou com muita facilidade. E hoje em dia continua sendo a mesma coisa, é só um bicho barulhento e irritante. Só que dessa vez ele não pode simplesmente explodi-lo, já que ele tinha que preparar um material didático detalhado para a guilda. E isso para o Prota era muito complicado. Só que enquanto ele estava pensando nisso, é óbvio que o monstro ia ficar esperando ele, né? E assim o Hatitaki atacou o Prota, mas obviamente ele conseguiu desviar. E bom, enquanto fazia isso, ele estava fazendo as anotações, né, para mostrar para os alunos. E assim ele continuou calmamente, escrevendo cada detalhe do que o monstro fazia. E teve um momento que o Hataki ele utilizou uma habilidade de fogo. E o Prota notou que, pelo jeito, depois desse ataque aí, o monstro ficava vulnerável, então ele tinha que anotar, porque essa seria a oportunidade dos alunos atacarem o monstro. E assim o Prota teletransportou por detrás do bicho e utilizou a lendária, a magnífica técnica dos 1000 anos de morte. E é claro que depois de uma técnica poderosíssima dessa, o bicho foi de arrasta. E no fim o Prota conseguiu o núcleo daquele monstro. E bom, assim ele continuou andando mais profundamente na dungeon, comentando que como aquele ali é um portal de nível A+, obviamente teriam muitos recursos bons. E depois de derrotar o chefe, seria possível descobrir quanto tempo ele seria reaberto, pois se o tempo de reiniciar dele foi bem curto, seria um benefício para o país. Aí claro que o Prota vai pedir 50% dos lucros que vinha daquele negócio ali, né? Mas bom, enquanto ele pensava em dinheiro, um machado voou na cabeça dele, e no último segundo ele conseguiu desviar. E o monstro que o Prota estaria enfrentando dessa vez é o Ogro Demoníaco. Só que tinha um problema, é que esses demônios aí, ou a grande maioria deles, viviam em grupo. E agora sim tava aparecendo um portal de A+. Mas é claro que o Prota tava tranquilo, né? Mais uma vez ele tava fazendo as anotações para os alunos dele, escrevendo uma dica para os alunos que a característica principal dos demônios focados em força é a baixa inteligência e facilidade ao serem provocados. Por isso, a melhor opção não era enfrentá-los de frente. Só que, como o Prota é ridiculamente forte, ele não vai precisar anotar essa parte aí pros alunos, né? Porque ele vai ter que dar um outro jeito de criar uma estratégia. Só que pra comprovar o que ele tava escrevendo, ele teria que fazer ele mesmo, né? Porém, eu acho que isso ia ser difícil, já que ele é forte pra uma pega e acabou derrotando todos os ogros num rugido só. E bom, após acabar com todos os ogros, o Prota notou, não sei nem como, que seriam 15 dias para a dungeon reiniciar, e era um ciclo bem curto. Só que neste momento o Prota notou que não tinham matado todos, ainda faltava o chefe dos ogros, que de repente apontou seu dedo para o Prota e declarou que o Lorde Demônio iria voltar. E bom, agora já fora do portal, a Funing estava dizendo ao Prota que a força-tarefa entrou e encontrou recursos renováveis do portal, obtendo uma grande colheita. Isso significava que a conta da empresa iria receber uma grande quantia em breve, e assim que o dinheiro entrar, eles poderiam finalmente se livrar daqueles investidores irritantes do colégio. Porém, o Prota não estava ouvindo sobre isso, ele apenas estava se lembrando das palavras daquele ogro, sobre que o Lorde Demônio iria voltar. E diante disso, a Funing perguntou ao Prota se ele estava bem, já que ele parecia meio abatido. E o Prota, com um rosto meio safado, comentou que não era nada demais, ele era apenas um velho que estava sentindo enjoo de viagem. Mas a Funing perguntou que enjoo que era esse, que ele só ficava olhando pra um canto só, ou melhor, e esse sorriso também na cara dele. E o Prota, na maior cara de pau, perguntou se ela não poderia satisfazê-lo pelo menos uma vez, já que ele estava com um pé na cova, se ele tivesse algo assim antes de morrer, ele
ele teria um motivo para se exibir até no inferno. E a Funing comentou que caso o Prota dobrasse o salário dela, ele poderia até tentar. E o Prota obviamente teve que recuar, né? Afinal ela era cara demais. Então ele não iria mais perder tempo discutindo com uma jovem tão desrespeitosa, pois ela, sendo uma jovem, deveria ser um pouco mais recatada. De qualquer forma, ele iria dormir, então ela deveria acordá-lo quando eles chegassem. E a Funing teve que aceitar, né? No final, o Prota ainda era o chefe dela. Porém, ao invés de dormir, o Prota estava se lembrando daquelas palavras que o ogro tinha falado, pois não tinha como aquele desastre retornar ao mundo humano, porque mesmo no fim da vida anterior do Prota, ele nunca tinha voltado. E os portais eram as únicas coisas que ele poderia fazer. Só que também não fazia sentido o ogro simplesmente mandar uma dessa pro Prota do nada. E desde que o tempo da chegada do Rei Demônio foi meio que adiantada, ocasionando a abertura de portais no mundo inteiro, isso poderia significar que a regressão do Prota alterou o curso dos eventos. E convencido disso, o Prota declarou que se ele quisesse enviar um aviso que seja, pois ele iria aguardar o dia da sua chegada. E mesmo que a história tenha mudado, ele não teme mais aquele desastre. Bom, e falando em desastre, quando o Prota voltou pra casa, ele acabou enfrentando um desastre talvez maior que o Rei Demônio. E a Xiao Ying já chegou perguntando pro Prota quem era aquela mulher que ela ouviu na chamada. E era bom explicar direitinho, senão ele tava lascado. E o Prota perguntou que mulher que ela tava falando. Rapaz, o Prota voltou no tempo pra ficar com a mulher, agora tá traindo, é muito coragem, não é possível. O Prota já começou a mandar aqueles papos de velho, declarando que a Xiao Ying era muito nova pra ficar pensando nesse tipo de coisa. E vendo que a conversa não ia muito pra frente, a Xiao Ying só desistiu. Porém, ela queria saber aonde o Prota esteve nesses últimos dias. Mas pra essa resposta, o Prota já tinha pensado numa desculpa. E ele declarou que era óbvio que ele tava procurando um presente perfeito para ela. E ela não entendeu muito bem, né? Afinal, hoje não é um dia especial. E o Prota falou que hoje era o aniversário de 18 anos do dia desde que eles se conheceram. Mas pela declaração dela, isso é muito triste, pois ele se lembrava claramente da data no dia em que eles se conheceram. Mas ela tinha se esquecido completamente. A Xiao Yan, vendo que o Prota tava sendo todo dramático, só pediu o presente logo. Porém, quando ela abriu o presente, ela percebeu que era uma pedra de cristal mágico e já perguntou aonde que o Prota tinha arrumado aquilo. O Prota respondeu que era claro que ele ficou esperando dias na entrada de um portal e comprou dos caçadores da guilda. Porém, a Xiao Yan declarou que aquilo ali valia 50 mil moer e ela queria saber de onde que ele arrumou esse tanto de dinheiro. Entretanto, muchachos, o Prota é ensaboado, filho. Ele já tava com a resposta na língua pra isso daí. Ele perguntou se ela não se lembrava das vezes que ele desaparecia do nada. Ele simplesmente tava fazendo bico por aí, apenas para juntar dinheiro e comprar isso para ela. E era bom ela não menosprezá-lo, porque agora poderia ser um cristal azul, mas quando ele se formasse, se tornasse um caçador elevado, ele daria para ela um cristal roxo. E bom, diante dessa declaração, é óbvio que ela caiu que nem um patinho, né? E o Prota, esperto como sempre, comentou que como ele tinha dado esse presente para ela, e ela não tava esperando, ele poderia receber uma recompensa, né? E ela perguntou o que ele queria, e tipo assim, foi o pior erro que ela poderia ter feito. O Prota perguntou se por algum acaso ela estava utilizando a calcinha de morango hoje. E no primeiro momento ela ficou muito envergonhada, mas no segundo, meus colegas, era como se o Lorde Demônio estivesse na frente do Prota. E ele percebeu que acabou acertando que ela tava com a tal da calcinha de morango. Porém, a gente não sabe o que aconteceu daí pra frente, porque o Prota foi literalmente apagado. E bom, assim a cena corta para a cerimônia de admissão no auditório. E os alunos já estavam comentando sobre a veterana com 5 estrelas de despertar, que todo mundo tava comentando. E provavelmente armando Li Kedah, né? E o nome dela era Li Kexin, e ela estava chamando seu irmão para conversar um pouco. E como o Li Kedah estava junto com o Prota e a Xiao Yin, ele pediu para que eles fossem na frente, pois ele já iria alcançá-los. E quando o Prota foi embora, Li Kexin comentou que sentiu uma sensação familiar olhando para as costas do Prota. Mas nisso, o Li Kedah perguntou para sua irmã o que ela queria. Daí ela meio que começou a confortar o irmão dela, falando que não precisava ficar ouvindo o que os outros falavam sobre ele. Enquanto isso, o Li Kedah ficava se menosprezando, né? Falando que ele era fraco, então merecia isso mesmo. Porém, a Li Kexin ainda ficava falando para ele não se menosprezar. Ele deveria tentar sempre o seu melhor, e para ela, ele sempre seria o melhor de todos. E diante de todas essas declarações, o Li Kedah teve que aceitar, né? E bom, agora já do lado do Prota, ele acabou encontrando o Wei, ou melhor, o irmão mais velho dele, porque eles economizaram até no design do personagem, de tão ruim que era o outro. Pra mim, o Wei é um lixo que nem precisava ser reciclado, mas pelo jeito reciclaram a postura e a figura dele. Ah, e o nome do irmão mais velho do Wei é Ouyang Hao, e ele tava querendo saber do Prota como era possível que o seu irmão não tenha conseguido entrar na academia, enquanto alguém como o Prota, que não tinha despertado uma habilidade decente, acabou passando. Será que ele tinha trapaceado? E o Prota perguntou como que ele ia
ia trapacear num negócio desse? Ou melhor, se fosse trapace, ele deveria perguntar pro irmão dele, não? E a Xiao Ying falou para o Hao que o irmão dele que tava se achando como superior e falando absurdos. Só que ouvindo essas declarações, o Hao já começou a xingar Xiao Ying e o prota já ficou em alerta, mandando o Hao pedir desculpas. E bom, falando em lixo, parece que o irmão mais velho do Wei também ele vive chamando os outros de lixo e xingou o prota também, falando que simplesmente não ia pedir desculpas para um mero lixo e inseto. Aí também tem aqueles meliantes ali no fundo tacando lenha na fogueira. E a Xiao Ying, depois de todas essas declarações de besta aí que nem vale a pena mencionar, perguntou se eles já tinham terminado o teatrinho, porque eles só ficam chamando os outros de lixo, pois pelo que ela se lembra, esse lixo que eles estavam falando acabou derrotando o Wei. Aí diante disso, o Hao não se aguentou e já pulou pra cima da Xiao Ying declarando que iria matá-la. Porém, é óbvio que o prota não ia deixar, né? E assim ele utilizou um tipo de habilidade de água, declarando que aquele ali foi o segundo aviso. E aparentemente aquela habilidade era do Wei, já que o Hao declarou que essa habilidade era do seu irmão. E provavelmente o prota tinha copiado, né? Já que para eles esse era o poder dele. Ou talvez esse era realmente o poder do prota, né? Mas ele até agora não falou. De qualquer forma, um monte de água apareceu ao redor do Hao mais os seus meliantes. E o Hao declarou que mesmo que o prota tenha copiado a habilidade do seu irmão, ele ainda continuava sendo mais forte que ele. Porém, o prota já era muito mais vivido do que eles e tinha mais experiência, então ele sabia manipular a habilidade dos outros melhor que o usuário original. Então, mesmo que o Hao estivesse tentando sair da habilidade do prota, ele nem sequer tirou o pé do chão. E no momento em que ele ia começar a falar mais bosta, o prota, graças a Deus, utilizou uma habilidade de água tampando a boca dele. E o prota já começou a dizer que o tal lixo que ele tava reclamando tanto estava sufocando ele agora. Então por que ele não falava bosta agora? Ou será que essa boca ali só servia de enfeite? Porque se fosse só isso, não teria problema fechá-la, né? Enquanto o prota tava fazendo uma declaração de velho, declarando que a idade do Hao era muito nova pra aprender a lutar contra os demônios, o Likeda tava chegando. E obviamente vendo aquela cena diante dele, ele ficou bem assustado. Porque tanto o Hao quanto o restante dos capangas deles estavam totalmente presos. E o Hao, é óbvio, não tava aceitando a situação e declarou que o prota estava trapaceando. Eu tô falando pra vocês que esses caras é ruim pra uma chinela. Eu avisei que o Wei era um lixo, daí reciclaram o design dele, fizeram o irmão mais velho e mesmo assim ele continuou sendo lixo. É pra acabar mesmo. E tá na cara, né, que depois de uma briga dessa, todo mundo ia ser levado pra coordenação. E o coordenador já perguntou quem que tinha começado a briga. E é óbvio que o Hou começou declarando que foi o prota que tinha provocado ele primeiro. E ele era a vítima ali. Porém, o prota só ficou em silêncio durante essas declarações e do nada o coordenador virou sua atenção pro Hou e declarou que então foi ele que começou a briga. E o coordenador já começou a falar um monte, porque no primeiro dia da cerimônia de entrada, o Hou ameaçou e insultou um estudante do primeiro ano na entrada do auditório. E isso era o primeiro ponto. E usar a sua habilidade recém-desperta para intimidar os outros viola as regras da academia, e é o segundo ponto. E mesmo na diretoria, ele não demonstrou nenhum arrependimento. E esse era o terceiro ponto. E com base nesses três pontos, como diretor da escola, ele poderia expulsar ele. Ué, agora eu me confundi, eu achei que o diretor da escola era o prota, já que ele que fundou a escola, né? Mas no fim esse velho, hein? Mas tá bom. De qualquer forma, o Hu estava à beira da expulsão. E é óbvio que ele nem ia aceitar isso, né? E ele já começou a dizer ao diretor que ele não tinha essa autoridade. E neste momento, um homem chegou na diretoria, e era ninguém menos que o pai do Hu. Internamente, o prota se lembrou desse cara aí, porque ele não falava muito durante as reuniões. Nisso, o pai do Hu começou a dizer ao diretor que na última prova de entrada, o seu filho mais novo não passou, e ele aceitou porque ele não era muito qualificado mesmo. Porém, como a família Ouyang tem investido muito dinheiro na escola desde a fundação, expulsar o filho mais velho dele seria muito exagero. E internamente, o Hu já tava falando que o prota tava muito lascado agora que seu pai tava ali. E mesmo que ele tenha trabalhado duro pra entrar na universidade dos sonhos de todos, já no primeiro dia ele vai ser expulso. Mas do lado do diretor, diante dessas declarações do pai do Hao, declarou que as doações para a escola e violação das regras pelo Ouyang Hao são duas coisas bem diferentes. Por isso, elas não deveriam ser confundidas. Porém, o pai do Hao declarou ao diretor que uma parte do salário que ele ganhava vinha da família Ouyang, então era bom ele pensar antes de falar. E o diretor declarou que, como o conselho que estava envolvido nesse caso, não era algo que ele poderia decidir sozinho. Por isso, ele iria ligar para a vice-presidente Funing e pedir para que ela fosse até ali para tomar uma decisão. E o pai do Hao declarou que ela com certeza seria muito justa. E internamente, ouvindo sobre a Funing, o prota já começou a declarar que todo mundo estava lascado. Ou melhor, o prota esperava que ela não utilizasse a habilidade dela nele, já que isso poderia acabar causando uma grande confusão. Só que aos olhos do Hao, o prota estava
estava muito chocado internamente e provavelmente nem conseguia falar nada, já que ele seria expulso da escola. E bom, assim, uns 5 minutinhos depois, a Funing chegou. E ela comentou que era uma grande coincidência, porque ela estava acabando de revisar os arquivos da família Ouyang, então ela nem teve o trabalho de procurá-las. Ou melhor, o Prota, na versão velha dele, pediu para que a Funing desse uma olhada na família Ouyang. E depois do pai do Hao pedir para que ele se sentasse, já que ele deveria estar cansado de ficar de pé, a Funing apareceu na sala perguntando como é que estava o Sr. Ouyang e se sua empresa estava tranquila. E ele falou que estava de boa e tranquila, mas internamente ele estava refletindo que a vice-presidente Funing é bem educada com ele. Mas voltando para o tópico principal, a Funing perguntou o que estava acontecendo. O diretor explicou que o Hao tinha intimidado e insultou um estudante novato. E a Funing comentou que isso não era tão grave assim. E o Ouyang também declarou que não era só uma coisinha pequenininha. E a Funing, diante disso, declarou que era simples resolver essa situação, já que uma expulsão já resolvia. E o Ouyang declarou que era ótimo e estava muito satisfeito com essa punição. E a Funing declarou que então iria começar com os procedimentos. E caso o Hao quisesse continuar estudando na academia, ele deveria participar do processo seletivo de novos alunos no próximo ano, já que o lema da escola é sempre dar uma oportunidade para quem reconhece seus erros e corrige. O Ouyang já ficou pistola, né? Como assim é o filho dele que vai ser expulso? Não seria o Hao Yan? E a Funing comentou que tinha achado que ele entendeu pelo contexto da conversa, pois estava mais do que na cara que seria o Hao, afinal ele era o agressor. O Hao não entendeu, né? Sendo que era ele que estava todo machucado, enquanto o Prota não tinha nenhum ferimento. E a Funing disse que insultar um estudante no primeiro ano e ainda perder pra ele uma briga? Como diabos ele conseguiu as notas que ele tinha na escola? Será que por algum acaso ele estava trapaceando? O Ouyang diante disso já começou a ficar pistola, declarando que o Hao era o filho dele. Ou será que a Funing não tinha medo que ele retirasse os investimentos na escola? E a Funing perguntou o que ele sugeria então. E tava mais do que na cara, né? Ele pediu para que o Prota fosse expulso da escola e nunca mais dessem a chance para ele. E diante disso a Funing só deu uma risada, declarando que o Ouyang era muito estúpido. E ouvindo isso eles já ficaram meio chocados, né? Porque foi muito do nada. E a Funing começou a explicar que o Sr. S sempre defendeu a união e cooperação para enfrentar desafios externos e o não uso de habilidades despertas para oprimir os outros. E era verdade que a família Ouyang tinha doado muito dinheiro para a escola, porém isso foi uma oportunidade que o Sr. S tinha dado a todos para participar da construção do novo mundo. E quanto ao dinheiro deles, tanto faz para a academia ou para a guilda. Se eles quisessem tirar os investimentos, que retirasse. Porém, era bom eles estarem preparados para lidar com as consequências sociais que a família Ouyang enfrentaria no futuro. E diante disso, o Ouyang já começou a tremer na base, percebendo que falou bosta. E nisso, o Hao começou a dizer ao seu pai que eles não precisavam se preocupar, afinal eles eram os acionistas da escola. Porém, o Ouyang mandou o Hao calar a boca, porque pela expressão da vice-presidente Funing, ela tava muito séria. Daí ele meio que tentou bajulá-la, mas mesmo assim a Funing acrescentou algo a mais, declarando que eles iriam revisar as doações da família Ouyang e expulsar o Hao. E como todo mundo já sabia, a última vez eles removeram a família Zou e foi anunciado publicamente. Então no caso da família Ouyang aconteceria a mesma coisa. E já o caso da expulsão do Hao, a Funing deixaria na mão do diretor Ling, e ela também pediu para que ele não consultasse ela para esse tipo de questões no futuro. Ele deveria decidir por si só, e a pessoa que não entendesse as regras simplesmente deveria ser expulsa. O Ouyang não tava entendendo como é que ele tava recebendo um negócio tão pesado como a expulsão por causa de um mero estudante aleatório. E ele começou a refletir que depois que a família Zou foi retirada, nenhuma empresa quis mais colaborar com eles. E em apenas 6 meses eles caíram na lista das 500 empresas do mundo e agora estão à beira da falência. Então provavelmente a família Ouyang ia seguir o mesmo caminho se isso acontecesse. E ele refletiu que filhos poderiam ser gerados de novo. E o coitado do Hao, pelo olhar do seu pai, já ficou meio com medo. Mas ele começou a pedir desculpas, se ajoelhando diante da Funing, declarando que o erro foi dele, pois errou na educação do seu filho. E também dos atos errados que ele cometeu no conselho. Ele pedia a compreensão dela e pedia perdão. E o Hao não estava entendendo do porquê que seu pai estava fazendo isso e até tentou ajudá-lo. Porém, ele só tomou um tapão gratuito, mandando ele calar a boca, ajoelhar e pedir desculpas, já que eles estavam em apuros e ele estava ali falando besteira. E a Funing comentou que aparentemente o Sr. Ouyang finalmente entendeu a gravidade da situação e ele poderia proceder com a situação. E no caso da situação que ele estava falando foi literalmente educar o
filho dele. E vendo toda aquela cena de família do pai batendo no filho, a Funing comentou que, como sempre o Sr. S diz, ele acreditava em dar uma segunda chance para quem reconhecia os seus erros. Por isso ela daria mais uma chance a eles. Mas agora ela tava metendo o pé dali e pediu para que o Prota fosse junto com ela, já que não era bom ele ficar olhando aquela treta toda. Porém, começou uma gritaiada de uma pega daqui e ali, o filho pedindo desculpas, o pai batendo mais ainda. E a Funing, diante dessa situação, comentou que pais que disciplinam seus filhos às vezes exageram. Por isso, o bom era apenas machucar um pouquinho e nada fatal, porque senão seria muito péssimo. E o Prota, vendo como que a Funing resolveu aquela situação, ele percebeu que delegar as responsabilidades a ela realmente aliviava muito. Nisso, a Funing vira sua atenção para o Prota, comentando que tinha ouvido dizer que entre os novos estudantes da academia haviam despertados de 0 estrelas, e provavelmente era o Prota, né? E ele confirmou. Internamente o Prota tava meio nervoso, né? Porque se a Funing ficasse olhando demais pra ele, a habilidade dela ia ativar e o disfarce dele ia pro beleléu. E a Funing começou a dizer que a habilidade de copiar também é um tipo de poder, mas por que eles não conseguem medir o nível estelar dele? Porque antes já tiveram alguns estudantes com habilidade de cópia, só que isso não impedia a medição de nível estelar. E se a máquina não conseguia medir o nível dele, só tinha uma possibilidade: o nível estelar do Prota ultrapassava o limite que ela conseguia avaliar. E o Prota, ouvindo isso, já entrou em desespero, falando que isso era possível, porque se isso fosse verdade, ele já seria famoso, né? Porém, a Funing declarou que conhecia algumas pessoas que são muito discretas e astutas, e provavelmente o Prota era esse tipo de pessoa. E o Prota falou que com certeza não era esse tipo de pessoa, porque senão ele não teria enfrentado o Hal, né? E diante desse fato, a Funing teve que aceitar, porque se o Prota fosse discreto, ele não estaria ali trocando algumas palavras com ela. Além de que eles teriam muita chance de se encontrar após o início das aulas. Por isso, ela teria certeza de cuidar muito bem do Prota. E assim, a Funing saiu junto com o diretor para discutir alguns trabalhos novos do novo semestre. E no fim, o Prota estava bem aliviado que a Funing não utilizou o poder dela nele. E um tempo depois, o Prota voltou para o dormitório e tava só o pó da rabiola de cansaço. E o Liquidar perguntou ao Prota o que tinha acontecido lá na sala. E o Prota respondeu que o Hal foi expulso, o que pegou o Liquidar de surpresa, porque, tipo assim, o pai do Hal faz parte do conselho, né? E o Prota explicou que justamente por causa do pai do Hal ser membro do conselho, ele deveria ser mais rigoroso, já que a academia foi criada para formar talentos que resistam à raça demoníaca e blá blá blá. E o Liquidar entendeu, mas na verdade ele achava que a escola iria acobertá-los, afinal esse mundo não é justo. De qualquer forma, ele queria agradecer ao Prota, o que bugou a cabeça do Prota, né? Por que ele tava fazendo isso? E o Liquidar explicou que como o Prota era um 0 estrelas e venceu um 3 estrelas, isso deu um motivo a mais pra ele. E o Prota começou a explicar que despertar um nível alto é uma grande vantagem, porém o treinamento é o que mais importava, então ele apenas deveria seguir em frente. Além de que a habilidade do Liquidar é amplificação, né? No futuro, provavelmente muitas pessoas iriam querer a ajuda dele. E o Liquidar confirmou que sim, mas o seu poder atual só aumentava um pouquinho a força do usuário. Mas o Prota falou que um pouquinho já faz toda a diferença. E assim, no outro dia, já na aula, o Prota perguntou pra Xiao Ying qual era o conteúdo da aula de hoje. E ela respondeu que seria teoria, já que eles não seriam loucos o suficiente pra levar eles direto pra masmorra, né? E bom, diante disso, deu pra notar que a idade tava chegando pro Prota, pois ele mesmo que planejou o programa de ensino. Só que o problema é que ele nunca foi bom em estudar. Porém, nesse instante, a professora chegou. E o nome dessa baixinha aí é Kelly. E tá na cara que diante dessa beleza aí, os alunos já iam ficar loucos. E o Liquidar até começou a se levantar, chamando ela de fofa e que não sei o que lá. Porém, até mesmo a Xiao Ying comentou que ela era bem fofa. E depois de tanta comoção assim, até o Prota teve que acordar, né? Perguntando o que tinha de fofo. Mas quando ele viu a Kelly, ele meio que começou a explicar quem era ela. Ela era uma despertada de 4 estrelas que subiu para 5 estrelas em apenas um ano. E a habilidade dela é como se fosse uma enciclopédia. Ela consegue armazenar na mente tudo que leu, sendo a escolha ideal para ensinar teoria, né? Ah, e o Prota conhecia ela muito bem porque uma vez ele tentou ver a calcinha dela. E a Kelly começou a declarar a todos os alunos que, a partir de hoje, eles iriam aprender conhecimentos sobre estratégia de masmorras. E óbvio, isso era muito importante. Então era bom eles não deixarem de estudar só porque os livros eram chatos.
todos. E tava mais do que na clara que aqueles gados ali iriam assistir a aula com muito foco. Bom, aonde que eles iriam focar eu já não sei, né? Se seria no ensino ou em quem estava ensinando. E um tempo depois, a Kelly terminou a aula, né? Declarando que a tarefa seria enviada aos e-mails de todos, por isso eles deveriam responder e enviá-las novamente no prazo. E assim ela foi embora, e nisso a Xiao Ying perguntou para os dois bestão ali se eles tinham aprendido alguma coisa. Só que é óbvio que não, porque que nem eu disse, eles prestaram mais atenção no ensinador do que no ensino. E a Xiao Ying, talvez com um pouco de ciúme, comentou que na próxima semana eles teriam aula prática da dungeon de nível F. E se eles não conseguissem os seus próprios créditos, ela não poderia ajudar eles. Porém, o Prota comentou que provavelmente nem a Xiao Ying aprendeu alguma coisa. E o Likeda perguntou como assim, vai ter aula prática já na próxima semana? E a Xiao Ying explicou que era uma dungeon de nível F de despertar de 2 estrelas. E se eles tiverem a licença da guilda, eles poderiam entrar na dungeon. Porém, a dungeon que foi escolhida pela academia era relativamente segura. E como já tinha sido desbravada várias vezes, tinham muitos guias disponíveis. Mas bom, se nos próximos dias eles não ouvirem direito a aula e entrarem na dungeon sem saber o que estão fazendo, provavelmente vão reprovar. Só que no meio da declaração da Xiao Ying, os outros alunos começaram a declarar que tinha uma aluna de 5 estrelas que estava andando pelos corredores da escola. E pelo jeito ela era bonita, porque só os meninos que estavam falando dela. E o Likeda queria saber quem que é essa garota de 5 estrelas. E a Xiao Ying comentou que ela estava na turma deles. Ou será que além da professora, eles não perceberam que tinha outras garotas na sala também? E bom, a garota em questão é essa daí, de cabelo meio roxo, meio sei lá que cor que é essa, lilás, com os coleguinhas bem grandes e com uma roupa de café 3 coração, embalado a vácuo. E bom, ela era bonita pra uma pega, isso não tem como negar, né? E a Xiao Ying declarou que ela era Tin Fei Fei. E os outros alunos começaram a elogiar ela, declarando que ela era muito linda e que ter 5 estrelas de habilidade é muito raro. Só que o Prota, olhando para ela, começou a ter memórias da vida passada. E ele refletiu que nunca tinha imaginado que um dia eles seriam colegas de classe, pois o Prota conheceu a Fei Fei quando ela já tinha 30 anos. E depois de lutarem juntos por 20 anos, ela foi considerada a guerreira mais forte de todas. Porém, mesmo ela sendo a mais forte, ela teve um fim trágico. E nas últimas palavras dela para o Prota, foi para que ele cuidasse da Shu Er. E como o Prota estava imerso nessas memórias, o pessoal ali do presente chamou ele, né? E já do lado da Fei Fei, ela sentiu que tinha alguma pessoa olhando para ela, mas ela voltou sua atenção para uma foto, refletindo que talvez ela esteja um pouco nervosa. E assim a cena corta para um tipo de restaurante. E o Prota perguntou se eles não tinham combinado de revisar aquilo na residência, porque do nada ela deu uma lição de moral nele no meio do caminho, e agora eles estavam ali comendo. E bom, a parte de revisar que eles estavam falando é da aula, tá? Porque os estúpidos ali realmente não gravou nada. E a Xiao Ying falou que sim, era pra eles revisar, mas de repente ela lembrou de algo mais importante. E o Prota perguntou o que era, né? E olhando para o seu celular, a Xiao Ying declarou que estavam quase lá. E um tempinho depois, um carinha brotou do nada, e o nome dele era Huo Xin. E é isso, muchachos, nós termina assim do nada, conhecendo esse meliante aí, e não faço a mínima ideia de quem seja ele, porque literalmente o capítulo acabou aqui. De qualquer forma, se vocês querem a continuação dessa obra, que vai demorar um cadinho porque acabou os capítulos, comenta aí, meliante, né? Porque agora finalmente se livramos dos 2 meliantes que tinha na obra, com o mesmo design. Mas bom, pra vocês não virarem meliantes e não ser apagado ou reciclado igual aconteceu com o Wei, clica aí no botão de se inscrever e no de hypar, né? Que vai ajudar bastante o canal e é isso, né? Compartilha também se for possível. E tá bom, né? Eu acho que já enrolei bastante, esse vídeo já acabou, então vai logo pro próximo vídeo, né? Falou!